Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui mais uma leitura onde a gente vai conversar com todos os signos, um a um, e a gente vai perguntar o que vem na sua direção essa semana, então já pode puxar uma cadeira e sentar, vamos conversar. Antes de você ir lá buscar o seu signo na minutagem, que vai ficar disponível aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado do vídeo, eu quero que você ouça essa primeira mensagem que a gente vai tirar juntos aqui, que é mais para todos nós, né? O entendimento da semana. E antes de colocar qualquer carta na mesa, eu já sei que eu quero conversar com você sobre o seguinte: começa essa semana muito consciente do valor que ela tem, apesar de ser só mais uma semana entre as 52 que a gente vive num ano, que você dê essa importância para ela como se ela fosse especial, mesmo que você não saiba por quê, o que faria dela especial essa semana. E eu digo assim porque muitas vezes numa virada de ano, ou quando a gente faz aniversário, ou quando a gente está consciente de que a gente está encerrando uma fase da nossa vida e iniciando outra, a gente, né, dá essa pausa, reflete, faz uma retrospectiva, faz alguma coisinha especial, né? A gente consegue se ver presente no momento ali porque tem indicadores mais claros de que isso cabe. E isso é ótimo, a gente se sente bem porque a gente está em alinhamento, está fazendo as coisas com essa clareza e a consciência e a atitude está alinhada. E aí tem uma coisa, eu não sabia que a gente ia nessa direção com essa mensagem. Tem uma coisa sobre essa semana, de quando essa mensagem chega até você, de que nem, não é para todos que essa virada, esse momento de virada, o que é um novo começo, você nem sabe ainda, mas tem certas coisas que você vai olhar para trás em retrospectiva e talvez não consiga apontar no calendário, foi ali que algumas coisas começaram a se movimentar e foram coisas que mudaram a minha vida, né? Que mudaram o meu jeito de viver, que mudaram a direção que eu estava dando foco para as coisas. Então é muito esse tipo de semana. Tem uma coisa também sobre essa energia que ela pede que se faça isso com essa presença, com essa sabedoria, e aí a palavra-chave é meio solene mesmo, sabe? Olha só, nós temos aqui o Jardim da Borboleta, que é uma carta que fala sobre essa figura que está realmente presente, observando, e ali começa a acontecer uma coisa na frente dela, que uma borboleta pousa na cabeça dela enquanto ela está observando uma flor, e ela fica ali assim, sabe quando a gente até prende a respiração para não interferir, não mexer, para testemunhar uma coisa legal acontecendo, a vida acontecendo, né? Então essa semana é uma semana de novo começo e que você já começa ela já com essa consciência de testemunhar a vida acontecendo, testemunhar mudança onde ela se apresenta, como quem sabe de informação privilegiada, porque a sua cartomante te contou, e você não vai viver as coisas como muitas vezes a gente vive, né? Sabe aquela coisa que às vezes a gente fala, se eu soubesse que aquele ia ser o meu último dia indo naquela padaria que eu amava tanto, mas aí depois as coisas aconteceram, eu acabei mudando de bairro, nunca mais fui naquela padaria. Se eu soubesse, eu teria comido aquele pão de queijo mais rápido, mais rápido, mais devagar, porque eu comi muito rápido. Entende? É muito essa sensação com essa energia. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia? Olha a carta que tá no fundo do baralho, não consigo nem terminar a frase que eu ia dizer, ó. Renascimento. E ela caiu na mesa, tá? Renascimento. Não fica se cobrando de fazer do jeito certo, fazer do jeito errado, seja lá o que for, a tua presença, a tua sabedoria, a tua consciência, a sua gratidão pelo seu caminho, pelo que já foi, pelo que será, muito importante, muito mais útil do que você tentar ficar encaixando peças de um quebra-cabeça nesse momento, porque a vida passa, né? Nossa, que bonito. Essa semana tá pedindo para você agir, né? Porque é chakra do plexo solar. Agir de uma forma que faça você se sentir feliz. Também tem uma coisa com essa carta que diz assim: as maiores transformações, elas não serão televisionadas. Então, tem tanta coisa acontecendo no seu universo interno
no nosso universo interno, né? Que tem muita coisa que não vai ficar assim escancarado para o outro necessariamente reconhecer, mas que haverá uma sensação. Essa carta fala muito sobre uma dinâmica onde tem, claramente sente assim, uma frequência, uma atmosfera no ar, né? Tem lugares, pessoas, músicas, situações que remetem a gente a certos tempos, épocas dos anos e tudo mais, né? Tem muito essa sensação, essa energia, sabe? Eu sei que eu tô falando apenas da semana, e às vezes é isso, é mais uma semana. O que eu tenho que fazer essa semana mesmo? Não é assim que a gente faz? E tudo bem, você vai ter coisas para fazer, mas novamente, ouve a sua cartomante e aceita essa sugestão com carinho. Dá pelo menos essa sua presença e essa sua sabedoria de todos os dias acordar, observando, estando muito presente e valorizando cada um dos dias, grato pelo que já foi, grato pelo que virá. Essa energia, ela mostra o coelho e o caminho, né? A toca do coelho, sabe aquela expressão, a toca do coelho? Então, outra razão para você se ver bastante assim, com essa perspectiva, atento, mas também sábio, presente, é que algumas coisas podem te chamar a atenção na direção de ideias, lugares, questões, que vai poder valer a pena seguir a toca do coelho, porque uma coisa leva a outra e você pode se ver indo em direções de informações, pessoas, situações, lugares, enfim, que fazem parte do caminho, e isso é você se deixando ser guiado de forma inusitada. Essa mensagem fala que essa semana tem alguma integração importante, por isso que a gente está falando assim, a gente tem o Sol e a Lua juntos aqui na mesa, eu tenho a balança aqui trazendo o karma, né, e essa dualidade aparecendo mais de uma vez, e eu tenho o Baluaê falando muito sobre as questões que não estão necessariamente na superfície ou as claras 100%, mas por isso que o começo da nossa conversa foi muito mais sensível, né? Algumas pessoas podem falar que foi subjetivo ou abstrato, mas é por isso a gente está conversando como se fosse uma energia que fala assim pra gente, ó, tem coisas que você não vai precisar saber do beabá de tudo, e mesmo que você... E também não é porque assim, você não pode, um universo perverso, nada disso, não precisa, não vem ao caso. O que precisa de você é isso que a gente conversou essa semana, mas ela pode sentir diferente também, mesmo que não tenha objetivamente razões muito óbvias assim, sabe? Tudo bem, a mensagem eu tô tentando distrair mais, mas para o nosso coletivo é isso, ponto de foco nesse momento, essa semana, a sua presença, ela é necessária porque tem algum elemento de renascimento, renovação, a conclusão de um período importante, a conclusão de uma vida como você conhece e gradualmente as coisas ganhando uma nova forma. Gradualmente as coisas ganhando uma nova forma. Então, assim, houve um marco que ele foi íntimo, pessoal. Tem muita movimentação interna. E então, gradualmente, as coisas vão ficando mais óbvias, claras, ao invés de abstratas, precisas, conforme o tempo vai passando, temperança. Mas essa semana já anda com sabedoria, tá bom? Muito bem, vamos começar então a nossa mandala do zodíaco aqui? Vamos lá, a gente vai começar por Touro. Oi, Touro, bem-vindos! Vamos perguntar aqui sobre a sua próxima semana, para os oráculos, para o tarô. Já se inscreve se você não é inscrito ainda, curte, comenta, hype esse vídeo e vamos lá, o que vem na direção de Touro essa semana, para Touro começar a semana muito bem informado, um presente. Um presente. Eu sempre gosto de lembrar você da importância de você, na sua gratidão, saber receber.
né? Está flexível, cabeça aberta em relação à forma que o presente vai tomar. É um presente que vai ter um elemento de materialidade, mas que ele tem conexão direta com a realização de sonhos. Então, assim, ele é útil. Conexão com materialidade que eu digo é isso, sabe? Então, é um presente que é útil. Nem sempre ele vai ser materializado, literal, assim, um objeto, isso que eu estou dizendo. Mas ele é útil para, na materialidade em que vivemos, andar o caminho de vencer obstáculos e dar vida aos seus sonhos, que é a história dessa o sonho da Bela Adormecida, fala muito sobre isso, sobre ela ter tudo que é necessário, todo o preparo para, como se fala, transpor os obstáculos e alcançar os próprios sonhos. Então, essa semana você recebe um presente um universo que sabe o que é andar nesse mundo, o que são as dores e as delícias de andar nesse mundo. E aí você recebe alguma coisa útil. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia de touro essa semana? É justo você receber isso, com a carta da justiça que aparece aqui na mesa, a balança. E a mensagem diz que é justo, por quê? Porque com o que você recebe, é justo você saber o que você não sabia. É justo você poder passar a perceber o que você não estava percebendo antes. Aqui é a minha carta do ponto cego, porque também tem isso. Outra característica desse presente é que algumas coisas vão parecer mais possíveis, então às vezes algumas outras questões elas estivessem tão difíceis, né, ou parecendo tão impossíveis, mas é porque você não tinha essa consciência ou essa informação, essa ferramenta, seja lá o que for, né? Olha o 6 de paus aqui na mesa falando de vitória. Então é justo que alguma coisa saia também desse lugar de ponto cego para que você possa ganhar continuidade. O Cavaleiro de Ouros e o 9 de paus me fala muito sobre essa coisa do perseverar e do não jogar a toalha e de se manter pacientemente, um pé na frente do outro, né? Ó, o 9 de espadas, né? Tirando algumas preocupações, algumas ansiedades. Você vai perceber alguma coisa que estivesse no lugar de ponto cego, ou alguma coisa que você, porque talvez tivesse, nossa, eu lembrei do título uma das últimas leituras de touro que eu postei aqui, hein? A capa, uma das capas do vídeo ficou uma coisa assim, olhando numa direção, mas aí tinha outra questão para ser vista aqui. Então pode muito literalmente acontecer isso, sabe? Alguma coisa estava passando batido aí por você e você passa a perceber. Isso também não é coincidência, não é à toa, não é bobagem, não. É você recebendo um presente kármico para muitas pessoas, inclusive. Mas enfim, o título era mais ou menos assim: não deixar que uma visão limitada tire a sua oportunidade de enxergar a solução, era mais ou menos isso, né? Então eu sinto que essa mensagem ela é uma continuidade, ou ela tem alguma conexão, né? Com essa outra que já está disponível no canal para touro, especialmente quando fala isso, sobre voltar o teu olhar para outra direção, porque muitas vezes a sua expectativa com o 4 de copas aqui, né, o que deveria ser, poderia ser, acaba tomando muito da sua energia e do seu foco, e aí você acaba deixando de enxergar o que está presente, o que é possível, o que está sendo oferecido, o que dá para fazer, nessas coisas. Certo, uma orientação final para touro essa semana. Orientação final para touro essa semana. O sol, novo dia, cheio de potencial, renovação, uma das cartas mais otimistas do baralho, né, touro? Certo. Então, essa semana, esse ajuste na percepção, essas coisas que a gente estava falando, o seu presente e tudo mais, ele vai te provocar, porque ele entende que ele também precisa te tirar, né, de um olhar, de uma percepção, de uma questão. Então, haverá a provocação, que aparece aqui, e essa provocação vai ter relação com
Sacrifício. Então, se é, né, o sacrifício mal compreendido e mal utilizado, que é aquela coisa assim de desfalque, né? Para algumas pessoas é isso, alguma coisa vai te provocar, não, peraí, mas aí também, pô, aí quem se dá mal sou eu, fica muito difícil para mim, fica impossível para mim, que, né? E aí, isso é o que te provoca a buscar e, na verdade, permitir olhar em outra direção. Mas o sacrifício da forma correta, né, na compreensão correta ali, ele não é sobre desfalque, né? Ele é sobre priorização, uma compreensão, um saber, uma clareza de alguma coisa que é tão importante para você, sagrada para você, que ela toma a frente de qualquer outra questão. E quando você precisa fazer escolhas, né, para você, isso ganha o primeiro lugar, então você abre mão de outras questões que não são mais importantes do que isso aqui. E então esse sacrifício não tem desfalque, porque sim, você muitas vezes precisa priorizar, né? Não vai dar para viver tudo, estar em todos os lugares, ser tudo, mas não tem vazio, não tem desfalque, não tem vazio, porque você já se sente preenchido, porque você já tem, você já vive, você já é o que é mais importante. Então esse é o verdadeiro sacrifício, sacro ofício. Então, mas enfim, essa semana essa mensagem veio só dar dica, orientação final, ó, fica de olho, e você vai saber reconhecer esse momento, observa e observa como quem está testemunhando você mesmo sentindo, testemunhando, entendeu? Seja testemunha de si mesmo também. Para algumas pessoas pode ser uma situação, né, que você observa alguém dando um testemunho, aquilo te provoca alguma questão, enfim. O universo é ambos misterioso e literal, então fico um pouco curiosa para saber como essas palavras-chave vão se encaixar para cada um aí. Qualquer coisa, se você sentir, lembrar, volta aí e conta pra gente nos comentários. Touro, também tem um complemento à sua leitura nas leituras de Libra e de Peixes. Espero que essa leitura tenha te servido bem. Vou seguir em frente agora, vamos falar com Gêmeos. Oi, Gêmeos, bem-vindos! Vamos começar aqui a sua leitura perguntando o que vem na sua direção essa semana. A gente vai aqui usar o tarô, os oráculos, né, para canalizar a tua mensagem. Já quero te convidar a se inscrever, se você não é inscrito ainda, curte, comenta, hype esse vídeo, tá, Gêmeos? Vamos lá, o que vem na direção de Gêmeos essa semana? Vem uma mensagem, uma comunicação que a gente pode chamar de libertadora. E ela liberta como? Ela elimina uma farsa, uma mentira, uma hipocrisia muitas vezes, né? E por isso ela é libertadora. Tem elementos aqui nessas cartas que me contam também que, ó, tem tempo divino envolvido também. E agora é a hora. Tá chegando agora, tá surtindo. Porque muitas vezes é só agora que ia surtir esse efeito. Porque só agora você tem certas consciências, entendeu? Certas necessidades claras, enfim. Interessante, hein? Gêmeos, o que mais? Aí nós temos a estrela, que aparece aqui na mesa, e o mago. Dois arcanos maiores importantes. E aí, eu pauso porque tem 1 milhão de ramificações para os detalhes, mas a gente consegue chegar na raiz da questão aqui, que é o seguinte: tem algumas histórias que elas são bastante imperfeitas, não ideais, mas no final do dia, reconhecer a beleza de quem se é ou a beleza da vida que se tem. Aí essa mensagem ela fala que de alguma forma ou é a sua orientação ou é o que você acaba sentindo vontade de fazer mesmo. Tipo, o universo não precisa nem orientar, pedir não, porque eu também tô de acordo, já tô querendo me inclinar nessa direção de a rosa é bela por causa dos seus espinhos e não apesar deles, que é uma conversa muito sobre isso, né? Não é sobre a perfeição, não é sobre, enfim, uma ideia, né? A beleza tá ali de qualquer forma e a rosa é bela por causa dos seus espinhos e não apesar deles. Também tem isso de não ficar se inclinando demais na direção do que te falta, do que você não é, dos seus defeitos, né? Então tem uma coisa que tá conversando demais aqui comigo, que
São histórias complicadas e muitas vezes complexas. Nessa semana, essa verdade que vem e liberta, eu ouço assim, é como se fosse um ato de misericórdia, assim, sabe? Porque não é muito legal, não é muito bom ficar carregando todo esse peso, independente dos detalhes de quem, quando, como, onde. E aí essa mensagem fala que o mais importante para o universo e para essa energia que está sendo canalizada aqui para você é que você tenha uma boa relação com o mundo. Que você tenha uma boa relação com o mundo. Esse é o objetivo principal, as voltas que o mundo vai dar para chegar nesse momento em que uma conversa, então, vem no momento da pessoa, de um jeito, em relação a uma questão, uma história, que todas essas variáveis, essas pecinhas se encaixam para conseguir fazer isso aqui. Isso só o universo consegue esse nível de precisão. Mas eu achei bonita essa mensagem quando ela afirma que o objetivo principal, qual que é o foco, pra quê? Pra quê? Né? Porque eu quero você tendo uma boa relação com o mundo. Eu quero você mais inclinado a enxergar beleza no mundo, em você, nas pessoas, nas coisas. Tá certo que um desequilíbrio tanto para um lado quanto para o outro é um problema, né? Mas, enfim, é o tipo de semana, é o tipo de conversa, é o tipo de situação, gêmeos, que você pode se sentir um pouco solitário no sentido de tem chaves que só vão girar para você. E se você vai ficar querendo argumentar muito isso com outras pessoas, a tua perspectiva, alguma coisa que né, te fez mudar de ideia e tudo mais, pode ser que seja ótimo, mas também tem grandes chances de você se ver tendo conversas infinitas em argumentações com outras pessoas que são muito sustentadas numa hipocrisia ou numa superficialidade que aí então não dá para ter o tipo de conversa que você queria ter, entendeu? Então, o importante é você viver esse momento e você confiar em você, acreditar em você e na sua perspectiva. Há um 6 de paus aqui na mesa, vitória. 6 de paus é carta de vitória e aqui mostra essa cena que eu sempre vejo essa moça sendo resgatada de um sacrifício ali. Ó, aí eu tenho aqui os meus guias ancestrais que representam aqui para mim, né, essa força que guia a gente, ajuda a gente nos momentos de travessia a progredir, seguir em frente, movimentar o que precisa ser movimentado. E essa carta aqui, ele mostra essa figura aqui com os pássaros estão bicando ele aqui, né? Tem uma coisa meio Prometeu e tudo mais ali, enfim. Então, em resumo, tá? O mais importante não é você provar que você tá certo, nem que você não tá errado. Você vai ter que acreditar bastante em você, e aqui tem a aletheia. Você vai sentir, você vai saber que é certo para você, claro para você, importante para você. E aí a mensagem, ela também complementa assim. Outro detalhe que você, nesse momento, não vai saber todas as razões por quê, é que viver isso aqui é uma grande vitória. Se ver passando por esse momento, onde isso acontece, essa coisa vira, como a gente conversou, isso é uma grande vitória. Isso é você sendo ajudado. Isso é você podendo ir na direção de uma boa vida. Porque a alternativa, ela era meio vampiresca, assim, sabe? Podia ter trocas desequilibradas, né? Você se vendo numa direção de desfalque, defasagem e tudo mais, né? Enfim. Ok. Orientação final para Gêmeos essa semana. Aguarde esse momento que vem de dentro. Olha lá o seu regente aparecendo aqui na mesa, Gêmeos. Mercúrio aparece aqui na mesa. Mercúrio, lógica, raciocínio, comunicação. Olha lá. Então, pelo menos uma conversa importante, a gente já sabia, né, que vinha através de mensagem, informação, conversa, revelação, e que tem relação com o passado, ou vai despertar memória. E vai
libertar. E vai libertar do quê? Principalmente de ilusões. Para algumas pessoas também tem isso, né? Tirar algumas expectativas e ajudar a aceitar os fatos em relação à situação, às situações, enfim. Olha só, pode parecer genérico quando você ouve e ainda não aconteceu, o que a gente conversou aqui. Mas quando acontecer, você vai ver que vai ser íntimo pessoal, porque esse é o tipo de situação que, assim, é tão verdadeiro, tão não dá para controlar, tentando colocar lógica, raciocínio por trás das coisas que eu tô sentindo, pensando, fazendo tudo mais, e de um jeito que vem numa frequência alta, né? Não é a gente dominado pelas nossas emoções, né? Medo, culpa, vergonha, dúvida, insegurança e preso aqui na cabeça. Não, não, não. O corpo sente, a alma fala, as peças se encaixam, né? E parece que alguma coisa se mexe aqui dentro e se encaixa. Então, quando esse momento acontecer, você vai lembrar da nossa conversa, talvez, e aí vai entender que uma conversa que parecia abstrata, genérica, na verdade era bem pontual, específica. E o que isso significa para Gêmeos, então? Isso significa que a partir daí se abre mais possibilidades com a estrela que aparece aqui e essa carta que fala de ir até a lua e voltar, né? Uma coisa meio assim, esforços que podem parecer assim impossíveis, ou esforços não, objetivos que podem parecer impossíveis, né? Eles ganham caminho. Só que aí é uma conversa para próxima, tá bom, Gêmeos? Espero que essa leitura tenha te servido bem. Boa semana para você. E agora a gente vai falar com Câncer. Oi, Câncer, bem-vindos! Vamos começar aqui essa leitura onde a gente vai perguntar o que vem na sua direção essa semana, para você já começar a semana preparado. Curte, comenta, hype esse vídeo, tá? Não esquece. E vamos começar. O que vem na direção de Câncer essa semana? Tá. Essa semana, talvez você não saiba porque a sua cartomante está falando com você assim ainda, mas já tô falando assim com você, Câncer. Essa semana seja paciente, tem algumas coisas que precisam de tempo e não fica sofrendo por antecipação. Então, tem pelo menos uma situação onde o que precisa ali é tempo, então o que precisa de paciência, mas às vezes, né, ignorando isso, você pode viver algumas experiências aí com mais estresse, com mais ansiedade do que seria necessário se ficasse muito claro e você entendesse o elemento do tempo na situação que você está vivendo. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia para Câncer? O tempo, ele está ajudando. Ele está ajudando a curar algumas questões emocionais, ele está te ajudando a te abrir para algumas questões. Então não é o tempo de que impaciência, ai que saco ter que esperar, ai que não sei o que. Não, não, não. O tempo. Já ouvi outra coisa também. Por isso que eu pausei. O tempo também tá te preparando, e com essa rainha de copas que aparece, né? De peito aberto. É maravilhoso. Então, duas energias aqui de copas, né? Elemento água, Câncer, Escorpião, Peixes, falando das nossas intuições, das nossas águas internas, das nossas sensibilidades. Então, essa semana você pode estar mais sensível também, por isso que a gente está tendo essa conversa, né? Ó, calma, que tem coisa que a hora que você sente que alguma coisa está te pegando demais, assim, na sua sensibilidade, pausa e lembra, opa, mas será que eu não tô enxergando essa situação, pensando desse jeito, querendo fazer desse jeito, porque na verdade eu tô com pressa? E eu tô com pressa porque eu tô com medo de perder oportunidade, perder dinheiro, perder pessoas, então eu tenho pressa de resolver, pressa de ser, pressa de ter, para não perder, para não sair com o copo meio vazio e tudo mais, sabe? Então, entra essa semana já com essa sabedoria. Porque vai ser muito importante você se permitir dançar com a vida. Quando a gente imagina que você entra numa dança com a vida que é valsa, só que aí você quer dançar música eletrônica. Vai ter uma, sabe? Vai ter um alguma coisa vai entrar em conflito ali.
Certo, tá? O que mais que a gente pode saber sobre o que vem na direção de Câncer essa semana? Aí temos o chakra básico, sua cartomante já estava sentindo cheiro de medo, né? Agindo através de modo de sobrevivência, por isso que a gente conversou como a gente conversou. E aí a harmonizar, a harmonia, então, fundamentalmente falando, é uma ótima semana para você conscientemente trazer para a harmonia chakra básico. Chakra básico em desarmonia, medo, né? Medo, ansiedade, medo de falta, modo de sobrevivência, como eu estava conversando aqui com você já. Então, é para olhar para isso, cuidar disso, equilibrar isso e não muitas vezes querer resolver a pessoa, a situação, o mundo, sabe? Olha para dentro e resolve isso em você primeiro. Depois você pensa no que você vai fazer, deixar de fazer. Mas isso é para você se manter também fazendo boas escolhas para você, sabe? Se manter no seu caminho, da forma mais saudável para você e tudo mais, enfim. A mensagem está falando que essa semana, então, o Câncer passa pelas dores de expansão, as dores do crescimento, as dores da expansão. Essa expressão, as dores do crescimento, muitas vezes é quando a gente começa a ter preocupações que a gente não tinha antes de ter crescido, de ter expandido, de ter se transformado, de ter acessado lugares, situações, pessoas e tudo mais, né? Oportunidades. E aí a gente começa a ter também os problemas, as questões para lidar, que se não tivesse essa coisa boa, também não estava tendo essa ansiedade, esse problema, entendeu? Então, as dores do crescimento. Muito bem, orientação final para Câncer, não sei se eu já perguntei, mas se eu já perguntei, estou perguntando de novo. Vai ter um complemento à sua leitura na leitura de Escorpião. Esse eixo Escorpião e Touro é muito importante para você, e no centro de tudo a gente tem bênção. Então, assim, as coisas estão essa transformação, esse crescimento, essa expansão é uma transformação especialmente no espaço das suas posses, do seu dinheiro. E para cada um vai se mostrar de um jeito diferente, né? Às vezes, assim, o teu estilo de vida como você estava tendo antes, ele vai se mostrando cada vez mais como as coisas não atendem, não se encaixam, né? Enfim, é muito mais sobre isso. Ouve a conversa com a tua cartomante com uma perspectiva que é para essa semana e um daqui para frente, tá? Ó, em reverso eu tenho aqui essa carta representando a energia de Câncer, né? Falando das raízes aqui. Então, de novo, raiz, chakra básico, né? É o seu foco essa semana. Primeiro aterra a sua energia, primeiro tira os medos, as inseguranças, estando consciente deles, e esse autogerenciamento é o seu primeiro ponto de foco. As outras questões, elas vão fluir muito melhor, com melhores decisões suas, quando você tá com essa disciplina com você essa semana, tá? E essa mensagem, ela fala que é um caminho que ele vai te cobrando, pensar diferente, encontrar soluções diferentes, se flexibilizar para viver diferente. O dedo de Deus aparece na mesa apontando uma direção, a reinvenção de Mercúrio aparece aqui, casa 5 que fala de criação. E isso veio num ponto de desafio, né? É lá em cima da afirmação de Câncer, eu sinto. Então você vai sentir, e é normal sentir, todo mundo sente, porque tá tirando o seu chão, o chakra básico, né? Tá tirando o seu chão em algumas questões, por ótimas razões, sim. Mas ainda assim, né? Aquilo que talvez até criasse muitas vezes ilusão de segurança, tá sendo provocado para se desfazer, para que você ande de fato numa rotina, numa frequência, num jeito de pensar que é de fato mais seguro, mais abundante, mais sustentável, seja lá o que for, tá? Os próximos dias já. Estou perguntando, falando, nossa, mas tem coisa aqui que parece que são, né, para meses, então, não, é porque vem com intensidade. Vem com intensidade. Tem coisas que vão se mostrar nos próximos dias que
vai te fazer refletir, pensar sobre necessidades de resolver aquilo, de pensar sobre aquilo nos últimos 4 anos. Então, tem coisas que você toma consciência e com desconforto, muitas vezes, vai lá e vai se mobilizando para permitir mudança, permitir que fique melhor, que é coisa de 4 anos, inclusive, para muitas pessoas, tá? Câncer, você pode, você consegue. Espero que essa leitura tenha te servido bem. Agora vamos começar a leitura de Leão. Oi, Leão, bem-vindos! Vamos aqui fazer a sua leitura, perguntando o que vem na direção de Leão essa semana. Quero você de cabeça, ouvido, peito aberto, já se inscreve no canal. Se você não é inscrito ainda, curte, comenta, hype esse vídeo, tá, Leão? O que vem na direção de Leão essa semana? Opa! Maravilhoso. Algum momento, assim, as 4 cartas que estão na mesa, não tem dúvida, assim, tá muito escancarado, tá desenhado que vem alguma união, parceria, oportunidade, boa sorte que te surpreende, né? Então, assim, você não tá contando com isso. E isso vai ter razão para comemorar, alegrias e comemorações. Vai ser uma coisa que você vai ficar contente. Vem do nada, não estava contando, é inesperado e envolve outra pessoa ou trabalhar junto com alguém, enfim, hein, Leão? Que bom! Aí a mensagem fala assim: ótimo. Aí, Leão, o que eu peço de você agora? Discernimento. Por quê? Porque ainda assim vai ser muito importante você não esquecer de quem você é, do valor do que você tem para oferecer enquanto profissional, enquanto ser humano. Por quê? Porque não é à toa que sua cartomante está captando aqui que é importante você ter muita clareza que você já é o que você precisa ser e você já tem o que você precisa ter. Porque essas 2 cartas juntas, elas estão reforçando que então, são situações que ou você pode ficar muito com dúvidas se você pode, se você consegue, a tal do síndrome do impostor, né? Ou porque é uma oportunidade, porque é uma coisa legal, que é uma coisa bacana, você começa a se perder, você começa a deixar de se ouvir, fazer as coisas que justamente te trouxeram nessa direção, onde você pode viver esse tipo de coisa, né? Então, discernimento vindo desse lugar que não é teimosia, não é soberba, não é arrogância, mas é uma clareza de que você não está em dúvida sobre o valor do que você já tem, o valor do que você já é, tá? Isso vai ser, é isso que eu fico sentindo também. Para muitas pessoas, isso já está sendo reconhecido quando vem essa oportunidade, essa surpresa aí de sorte, sim, mas tem o momento e tem o andar o caminho daquela oportunidade, daquela sorte, né? Então, tem o acessar e o andar o caminho daquilo que eu acessei. E a tua mensagem está te falando dessas 2 etapas, pelo menos nesse momento, né, Leão? Segredo. Você ainda não sabe porque o seu cartomante está falando assim com você, mas já tá avisado aí, ó. Renascimento aparece aqui na mesa, uma energia muito forte que apareceu lá na primeira carta, na primeira parte desse vídeo, onde a gente teve ali a mensagem geral para todos essa semana, né? Faz todo sentido. E essa carta, ela me fala muito milagre. Milagre é quando aquilo que parecia improvável se mostra possível. Numa leitura que já falou, né, que alguma coisa te surpreende, é uma coisa bacana, te deixa contente, feliz, né? Ou você se sente apoiado, ou é uma oportunidade de parceria pessoal ou profissional, né? Vai dar essa sensação de, nossa, do nada, que legal, né? Por que você voltou a contar isso para Leão? Você acha que Leão vai ficar muito deslumbrado ou que Leão vai ficar muito ansioso? A parte do síndrome do impostor a gente já conversou, mas por que você voltou nessa direção? Porque assim, Leão, nem tudo é oportunidade. Você vai ter que se ouvir. Aqui nós temos essa carta que mostra essa figura, que ela tá no momento de escolha, assim, que tem os portais, e eu imagino que ela vai escolher aqui que portal que ela vai atravessar, e quando ela atravessa, ela se alinha com uma linha do tempo, né?
e que vai ter que se ouvir. Você vai ter que se ouvir e ter esse discernimento de reconhecer o que de fato é a oportunidade ou não. Porque pode ser que mais de uma conversa apareça, mais de uma pessoa apareça. Você tem que ter o discernimento de saber, e que vai se fortalecer, e você vai conseguir se ouvir, e você vai conseguir fazer as coisas com coerência, com o seu discernimento, quando você estiver se sentindo seguro de quem você é, do que você tem, do valor que você tem. Maravilhoso. Aí tem uma coisa aqui, tá me lembrando o título de uma leitura para o seu oposto complementar, que é Aquário, que eu fiz para o Clube de Membros, que é uma leitura mais voltada para trabalho, né? E tinha um título ali que falava que alguém numa posição de autoridade, né? Que haveria um corte com aquela pessoa, que alguém ia sair, né? E ia causar ali um impacto na visão, né? De Aquário mesmo, né, sobre as circunstâncias e tudo mais, mas ali era uma coisa que deixou muito claro que ia, inclusive, ajudar. E aí essa mensagem me lembrou isso de novo, de que a torre aparece, torre é carta de revelação, e vai revelar alguma coisa importante sobre uma posição ou autoridade, e você vai ganhar uma nova visão, uma nova perspectiva. Então, assim, algo se revela escancaradamente, e aí você olha para aquilo e você começa a perceber as coisas de um jeito diferente. Uma posição, uma pessoa numa posição de autoridade, né? Ou o que você considerasse sucesso, muitas vezes reconhecimento, enfim. O 8 de espadas e essa carta que mostra aqui esse polvo puxando, né, esse navio para baixo, me fala muito sobre aquela expressão afundar com um navio, né? E aí vai mudar a perspectiva em relação, assim, a alguma situação que talvez você estivesse colocando na caixinha, né, desse tipo de história. Esse é o tipo de história que representa afundar com o navio. Vai estar dizendo que não, tem coisas aí que se revelam, que se mostram, que você... O pendurado ganha uma nova perspectiva. Orientação final para Leão essa semana. Tá? Vem um pouquinho mais fofoqueira só. Olha lá o Aquário ó, aparecendo na mesa. Não consegui nem terminar a frase. Aqui nesse vídeo já mesmo... não fiz ainda a leitura de Aquário, né? Senão eu te dava um spoiler. Vou chegar lá ainda. Mas vai lá assistir a leitura de Aquário, que com certeza vai ter um complemento lá. Eu já falava de Aquário. Se você tiver interesse em fazer parte do clube de membros... Na descrição do vídeo tem o link, acho que em algum lugar tem um botãozinho, veja lá como funciona. Para acessar essa leitura que eu te falei, você precisaria ser pelo menos Geleia Real, que é a partir de Geleia Real que você tem acesso a conteúdo exclusivo, tá? Muito bem, Leão, espero que essa leitura tenha te servido bem. Agora vamos seguir em frente, então, vamos falar com Virgem. Oi, Virgem, bem-vindos. Vamos começar aqui a sua leitura, perguntando o que vem na direção de Virgem essa semana. Lembrando que se você não é inscrito ainda, já se inscreve, curte, comenta, hype esse vídeo, tá, Virgem? Antes de cair qualquer carta na mesa, eu já sei que eu preciso te falar o seguinte. Fica de olho, Virgem, em situações que, assim, não por soberba, nem por arrogância, mas tem certas situações que você precisa perceber que você pode estar em circunstâncias melhores, você tem algum tipo de vantagem. Ai, caramba, tô lembrando do título da última leitura, tá acontecendo bastante nessa aqui, então. Eu sei que eu tô fazendo a leitura para a próxima semana, mas se você não assistiu as leituras dessa semana que passou, assista, porque em mais de uma ocasião, a mensagem, ela puxou a referência da outra para falar sobre essa, né? E aí o título tinha uma coisa assim, a tua experiência te deu algum tipo de vantagem que é para você usar a seu favor. Também tendo dito isso, aqui nesse vídeo, aí eu não lembro qual que era o título da outra leitura, você vê? Não é que eu lembro todos os títulos e tô aqui te pedindo para assistir tudo lá, não, até lembrei o título, que é um milagre, um milagre, entendeu? Então vai ter também um complemento nesse vídeo aqui para a leitura de Capricórnio, tá? A leitura de Capricórnio, especialmente quando a gente tá falando sobre essa coisa de
como que você usa, né? Ou usar aquilo que você tem a seu favor para te ajudar, né? Da melhor forma possível. Com certeza, Capricórnio caiu na mesa aqui, viu? Eita! Até tomar meu chá aqui que eu mereci. Ouvi direitinho, né? Fui ouvindo direitinho, fui obedecendo e as pecinhas foram se encaixando, tá? Preciso ir nessa direção porque faz parte da canalização para ajudar a entender a linha de pensamento que vai ser útil para você essa semana. Por que eu consigo fazer o que eu falei meio brincando, falei sério também aqui nessa coisa que se mostrou para vocês nesse pequeno pedaço, né? De como eu trabalho, de como eu fluo, de como eu tenho a minha relação com a espiritualidade, enfim, bem pequenininho pedacinho. Porque eu, na verdade, sou uma pessoa bastante ingovernável em relação a algumas coisas, sabe? E algumas pessoas diriam até intransigente. Então, se eu agir em obediência, como eu te falei, que foi a palavra que eu escolhi usar aqui mais cedo, não é por submissão, né? Não é por subserviência, medo, não, é por confiança, fé, clareza. Então, acaba sendo natural. Então, eu não coloco nenhum impedimento, não coloco nenhuma barreira, não me coloco na posição de ficar precisando racionalizar demais aquilo que eu posso somente ouvir essa parte de mim que me guia na direção que eu preciso ir. Tem alguma coisa, olha que só o título que veio à tona, né, para lembrar a gente como que deveria começar a conversa com você para essa semana. A sua experiência te dá alguma vantagem. Experiência, é mão na massa, é primeira pessoa, né? Isso é experiência. E tem certas coisas que realmente só se tem de fato e se consegue fazer, entender e se fortalece, etc., com experiência. Experiência tem repetição também, enfim. Então, por que a gente pegou esse pedacinho de informação que a gente viveu juntos aqui, que está gravado, você pôde testemunhar, e podendo usar ele como uma coisa para ilustrar essa ideia maior, porque também provavelmente essa semana você vive uma situação onde você se vê na mesma posição em que eu estive aqui, de que você sabe que a sua razão por trás de querer fazer a coisa de um jeito, de pensar de uma maneira em relação à vida, trabalho, relacionamento, família, você, seja lá o que for, mas que você sabe que essa sua visão, esse seu jeito de pensar, esse jeito de fazer, ela não veio à toa. E você já sabe, E aí essa mensagem ela tá dizendo que isso não é à toa. E que é para você usar isso a seu favor, não para você ter dúvida, né? E aí às vezes a gente faz muito isso, né? Eu já percebi que tem uma incoerência entre esse caminho e o meu. E na maioria das vezes o que a gente tenta fazer é o contrário, é se encaixar, né, naquilo que vai dar acesso ao que a gente acha que é a oportunidade, né, o pertencimento, ou que vai tornar as coisas mais fáceis, mais amorosas, mais prósperas. Só que você veja, não é nem necessariamente ser intransigente, né, não é nem necessariamente ser dificultoso. É o contrário, é apenas clareza, a clareza da experiência, e que vai ser útil para você essa semana. Vai te ajudar a se cuidar. Para algumas pessoas, literalmente vai te ajudar em relação a uma pessoa que você pode reconhecer como sua mãe, ou que seja uma mãe, né? Vai saber os cenários que vão se apresentar para cada um, né? Mas acima de tudo, tem essa questão mais fundamental, conceitual sim, porém ao mesmo tempo fundamental, que vai te ajudar a ser mãe de si mesmo. Então, ou seja, vai ajudar você a se cuidar, a se preservar, a se respeitar muitas vezes, né? Isso vai te ajudar essa semana.
tá? Que mais que a gente pode saber? Isso não é luxo, não, isso é fundamental, essencial. Que mais? Aí é interessante que eu tenho o sagrado feminino que apareceu tão forte aqui, né? Com o arquétipo de mãe caindo na mesa. E agora eu tenho também, tá bom, entendi. Tenho também aqui o sagrado masculino aparecendo bem forte também, nessas duas cartas de baralhos diferentes, mas que são o imperador e o consulente aqui, né? Representando o sagrado masculino e arcanos maiores aqui na mesa. Isso pode ser em relação a outras pessoas, pessoas de gênero masculino ou não, né? Cada história vai ter aí como essas pecinhas se encaixam, mas não vamos esquecer que a gente também tem, né? Yin, sagrado feminino, e Yang, sagrado masculino dentro de todos nós. Então, no mínimo isso, essa semana, essa é uma parte de você, a tua experiência que te ajuda a ser boa mãe de si mesmo, porque, olha só, né? Essa energia de imperador, sagrado masculino em excesso, é quando a gente também fica muito cruel com a gente. Porque a gente pode ficar muito rígido, né? A energia de Marte em excesso, que é rígida, controladora, e muitas vezes gera conflito e pode ficar um pouco cruel, sabe? Então, vou dar um exemplo que é muito normalizado, não deveria ser normalizado, quando a gente começa a ser cruel com o nosso corpo, com o nossa saúde mental, às vezes assim, né? Chamando aquilo de responsabilidade com a tarefa, com as contas, com as pessoas, mas às custas de torturar, né, o nosso próprio corpo, a nossa própria cabeça. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, no mínimo, a tua experiência já te mostrou o quanto é importante não deixar as coisas irem nessa direção por nada. E no mínimo é isso que acontece essa semana, tá, Virgem? E aí você consegue, na sua sabedoria, não se deixar ir nessa direção aí. Mas o que mais que a gente pode falar sobre essa energia de Virgem? Fazendo boas escolhas. 9 de ouros. Para ter boas colheitas. Fazendo boas escolhas para ter boas colheitas. Não se preocupe, que você recebe ajuda. Tem a ajuda da sua memória, da sua experiência, e tem esse universo falando aqui que dá uma ajudinha também. Esse momento, maravilhoso, ótimo, 4 de paus. Esse momento a gente está conversando assim porque essa semana você vai passar por algum momento de integração. E você pode sentir ele pode abalar suas estruturas no sentido espiritual, energético da coisa também, sabe? Opa! Acho que foi uma confirmação. Olha lá. Aí essa mensagem ela fala, olha lá, de energia de Órion, polaridade, crescimento da alma e conflito. Eu usei esses termos, né? Em algum momento o conflito eu sei que eu falei, né? E aí mostra aqui, o que tá me chamando a atenção também, a gente já falou de integração, tá? Essa leitura ela começou contando pra gente que essa é uma semana de renascimento. Tá. E aí, você vai lembrar talvez mais pro fim da semana, Virgem, tem alguma coisa que vai poder abalar as suas estruturas, que ela vai dar uma chacoalhada aí na sua cabeça, no seu emocional, no seu coração, na sua rotina, seja lá como for. Esse é o sinalizador de que tem alguma integração acontecendo, e quando isso acontecer, o que mais vai abalar é que ela vai expor uma farsa, uma ilusão, mas que poderia parecer muito crível, pode dar uma falha na Matrix, como a gente fala assim, sabe? Mas o que realmente está acontecendo é isso, você está se integrando com uma parte importante de você, que é a parte de você que vai caminhar com você daqui para frente nesse caminho, nessa nova fase que você está entrando, tá? Então não se preocupe, você pode, você consegue, você vai ter a ajudinha, mas às vezes também ajuda a cartomante te falar, pensa nesses assuntos, esteja consciente desses assuntos antes de começar a semana, para quando as coisas estiverem acontecendo, elas vão te afetar já de forma diferente, porque você já estava, né, com a cabeça aberta para certas coisas aí, tá bom? Uma orientação final para Virgem, olha lá. Aí nós temos aqui essa energia
que ela fala muito de renascimento também. Temos aqui Ishtar na mesa, trazendo energia de mudança que vem com as grandes conclusões de uma fase para iniciar outra. Tem certas coisas, especialmente questões kármicas, que essa semana ela vai ajudar a botar um ponto final. Não é assim, não mexe nisso, deixa pra lá. Não, vai ajudar a colocar um ponto final, porque já é hora. Já é hora e não só não ajuda, mas atrapalharia, porque está em conflito com o caminho que você pode e deve ir, tá? Também muitas vezes é isso, essa semana tem algumas questões que elas são bastante complexas e que você vai conseguir analisar as coisas com uma visão mais amadurecida ainda das coisas, e você vai entender exatamente o que foi que você viveu e como aquilo é útil para você daqui para frente, entendeu? Então tá bom, Virgem, espero que essa leitura tenha te servido bem. Para marcar uma leitura particular comigo no meu site pollination.com.br. Afirmação para Virgem apareceu aqui agora: é importante ter tempo para mim. Ok, vamos seguir em frente agora, vamos falar com Libra. Oi Libra, bem-vindos, vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Vamos começar aqui perguntando pro tarô, pros oráculos. Falei saiu de um jeito engraçado. Oráculos. O que vem na direção de Libra? Eu já senti uma coisinha assim, ó, Libra. Essa semana talvez você precise fazer alguma coisa que te divirta. E não assim uma coisa que é uma convenção do que é se divertir. Não, você vai ter que se perguntar. E pode ser uma coisa mais elaborada, pode ser uma coisa bem simples. Mas não é tanto o que você vai fazer ou deixar de fazer. O que tem poder é o ato consciente de tomar o poder de volta sobre o seu estado de espírito. Então, essa semana, com certeza, se traga mais beleza, mais leveza, mais prazer, mais bem-estar da forma como você quiser, puder. Porque, como eu falei, o que tem mais poder não é o que em si. O renascimento aparece novamente aqui, foi o começo da nossa conversa para essa semana, né? Aqui nós temos essa carta do julgamento que mostra sagrado feminino e sagrado masculino renascidos, né? E aqui uma nova energia, uma nova consciência ganhou forma. O 3 de ouros e o 6 de copas, falando sobre... essa semana, de alguma forma, vai trazer à tona memória, vai colaborar para compreensão, ou vai mostrar, porque tem sacerdotisa na mesa também, né? No momento certo, na hora certa, e para muitas pessoas esse é o momento certo, a hora certa, para enxergar como algumas coisas que você viveu, então, memória do passado, né? Colaboraram para a sua proteção também, muitas vezes, colaboraram para a proteção da sacerdotisa também, muitas vezes. E a próxima carta, ela fala de passinhos de bebê, seguindo em frente, seguindo a própria intuição antes que as coisas façam sentido. Então, se você está se percebendo numa mentalidade que está se cobrando muito performance, é para você tomar cuidado com isso, porque isso significa estar em conflito com o fluir das coisas. Você não precisa deixar de fazer, né, aquilo que te motiva, que te inspira, que você sabe que são os seus compromissos, obrigações, enfim, não é sobre isso, mas também se permitir se amar enquanto você sabe que você está atravessando um pedaço do caminho que requer paciência também. Não é só sobre você, não é só sobre a sua performance, é sobre outras questões também. Então, mesmo que você estivesse sendo aluno nota 10 em algumas questões, ainda teria o elemento do tempo, entendeu? Essa coisa de proteção, nossa senhora, caiu tudo em cima da própria carta de proteção aqui. Eu tenho 5 de paus, carta de conflito, e eu tenho 4 de espadas, que mostra essa figura sendo protegida, preservada do conflito. Então é quase como se fosse assim, essa semana, a sacerdotisa, no momento certo, na hora certa, vai levantar o véu e escancarar, você vai passar a perceber, saber o elemento de proteção que já aconteceu. Eu sempre falo isso, na maioria das vezes, a gente é protegido sem nem saber que a gente precisava de proteção. Então essa semana, você vai
presenteado com essa coisa de saber de alguma questão aí que você foi protegido, e isso cumpre com um papel, sempre tem um pra quê, por quê, né? E o principal pra quê e por quê é isso, é pra te fortalecer, de você se sentir seguro e confiante, de se permitir andar em frente no ritmo que é necessário, sem pressa, que deriva de medo, insegurança, medo de falta. Já se reconhecendo vitorioso, 6 de paus. Quando a gente sabe que a gente está ganhando, a mentalidade, né, o jeito de agir é um. Quando a gente está na dúvida se a gente vai sair perdendo, se a gente está perdendo, fracassando, a mentalidade e o jeito de agir é outro. Então, tem essa virada de chave essa semana para Libra, As de Copas, a bênção. Tem pelo menos uma coisa que vai te acontecer aí, que vai te mostrar com toda clareza que você vai se sentir bastante abençoado. Não é ninguém, não é assim que você assistiu a sua cartomante aqui falando agora e pronto, já me senti abençoado. Tudo bem, pode também, legal, mas não é disso que eu tô falando. Vai ficar bem literal, assim, sabe? O universo vai ficar um pouco mais fofoqueiro, com certeza, porque, ó, diz assim, ó, que vai tranquilo, continua fazendo tuas coisinhas, que de uma forma inusitada, carruagem, por sincronicidade, coincidência, né, não, sincronicidade, tem algo que se revela. Sacerdotisa já aparecia, agora a torre, que é a carta de revelação, se mostra aqui, né, revelando alguma coisa que estivesse, assim, por trás da cortina. Aqui a gente vê a parte de trás da torre, né? Quebra uma máscara, quebra uma ilusão, é uma forma de perceber as coisas, de pensar que não cabe, né? Que é também, às vezes, uma máscara que tá na gente também tira, né? Aquela crença limitante. É isso. Então, cabeça, ouvido, peito aberto essa semana, hein, Libra? Orientação final. Vênus, regente de Libra, aparece aqui na mesa e Verdade aparece aqui na mesa. Libra, você vai se sentir amado. Você vai se sentir amado essa semana. Amado. Amém. Libra, espero que essa leitura tenha te servido bem. Um complemento a essa leitura na leitura de Capricórnio. Agora vamos seguir em frente, então, e vamos falar com o Escorpião. Oi, Escorpião, bem-vindos! Vamos começar aqui a tua leitura para essa próxima semana, perguntando o que vem na sua direção. A gente vai usar os oráculos e o tarô para guiar nessa canalização do seu preparo para essa próxima semana. A energia de Escorpião está bem presente aqui nessa leitura, nesse vídeo inteiro, já que fez parte ali do começo da conversa, né? O arcano maior que representa Escorpião é o arcano maior que se apresentou ali como a energia mais presente essa semana para todos nós. Então, essa coisa de renascimento, transformação, muito importante, Escorpião, você sabe da importância desses momentos. Mas para você também vai ter um complemento dessa leitura na leitura de Peixes. E aí entenda o seguinte: agora é a fase, na transformação, é a fase onde você começa a se sentir sendo puxado numa nova direção. E lá na leitura de Peixes vai ter um complemento em relação a isso. Mas o que mais? Ó, 8 de paus, movimento. Então, seja como for essa puxadinha que o universo te dá em direções, né? É você sendo ajudado a se movimentar na direção de... Aí temos aqui a balança de certas verdades importantes, ou do que você poderia reconhecer como justiça divina em ação, né? Do que é justo para você. Olha só, aqui esse 2 de paus, é representado por Janus, que dá nome a janeiro, então final de um período e início de outro, né? 6 de espadas, travessia, progresso, movimento de novo na mesa. Então essa semana, ó, tá uma semana muito importante para conclusões e novos começos. De fato, uma energia muito escorpiana, tá para mudança. E muitas dessas mudanças, elas vão acontecer como? Através de autorreflexão. O que tá pegando aí, o que tá a todo vapor, é dentro. É dentro. Antes, assim como as plantinhas que tudo acontece debaixo da terra antes de despontar ali
a folhinha e outras pessoas começarem a poder ver, entender, tem muito já acontecendo. Na hora que os outros forem perceber e forem ver de fato, assim, ixi. Mas aí não foi nem agora que eu me transformei, não foi nem agora que as coisas começaram a mudar. Olha lá a carta da balança aparecendo novamente, né? Você vai perceber o seu estado de espírito, a sua perspectiva em relação a você e a vida mudando bastante, cada vez mais, o gradual, né? Interessante. Então você pode se percebendo, acho que a sua personalidade vai mudando, sabe? Olha só, aqui a carta da transformação, renascimento aparecendo de novo aqui na mesa. E você pode se reconhecer mais destemido. Não naquele sentido assim, você já ouviu aquela expressão que, como é que o pessoal fala? O céu tá cheio de corajoso. Que eu preciso pra falar assim, ó. Vai ficando tão destemido assim também, porque você vai ficando inconsequente, pode ser perigoso, né? Então, não nesse sentido, sabe? De inconsequente, nada disso não. Mas mais destemido, com certeza. Em relação à vida, em relação a tentar, em relação a fracassar, em relação à rejeição, para cada um é a sua maneira. Isso é muito bom. Tá. Nesse momento, ainda essa semana, você não vai ter total clareza do que é. Do que é. O universo tá puxando o escorpião numa direção, é mudança, já tem muita mudança acontecendo, e escorpião tá ficando mais destemido, não para ficar inconsequente, não. É porque quando é assim, então o universo tá contando, eu preciso, né, essa nova disposição, esse novo jeito de ser, de pensar, de se comportar e agir, é esse que vai caber nos caminhos que você vai precisar andar. Então é mais nesse sentido, de ir tirando algumas coisas que geram bloqueios não só desnecessários, mas que atrapalhariam de você transitar por onde você vai precisar transitar. Aí, a carta que veio aqui, deixa eu até mostrar pra você, eu tenho um baralhão assim, ó, eu peguei ele, né, e ele abriu bem nessa carta, que mostra essa mulher guerreira e fala assim, você já atendeu o seu chamado? Então, assim, essa coisa do chamado, de novo, puxando numa direção, né, onde vai precisar ter aí uma certa forma de pensar e de se enxergar e de se conduzir, fazer as coisas para conseguir andar o caminho, senão não consegue. Então tá, essa semana então, essa coisa do movimento e mudança apareceu bastante, né? Aí a mensagem fala assim, como que isso se mostra então? Como se manifesta essa semana para você, hein, Escorpião? Aí a mensagem fala que pode ter instrumento divino, o universo vai se manifestar através de alguém. O universo vai se manifestar através de alguém. E isso vai ter relação com uma coisa muito importante para você. Não é assim só uma coisa que te deixa feliz, não. Você é sobre assuntos e questões assim que são sagradas para você, entendeu? É muito importante, não é brincadeira, né? Você vai saber reconhecer, seu coração vai saber reconhecer quando acontece. E não vai passar batido também não vai ser tão sutil, não. Com a torre é carta de revelação escancarada, você vai perceber o pendurado, senti essa torre, esse pendurado caindo na mesa, assim, fica tranquilo que não vai ser sutil, não vai ser, nossa, realmente, né, porque às vezes tem essas, né, faz parte também, eu senti, assim, a minha intuição me falou, ou eu senti, não quero ficar dando muitos exemplos assim para não limitar, mas você entendeu o que eu tô falando, não vai ser assim, eu senti assim, não. Você pode até sentir, com certeza vai ter a parte sensorial também, mas vai ser escancarado, vai ser óbvio, vai ser um universo, instrumento divino, então vai estar materializado e vai trazer o assunto, a questão, o tema, que você já tem consciência do quanto aquilo é importante para você, então não é abstrato na hora que se apresenta,
tá? Vai ser literal. O que mais que a gente pode falar para Escorpião? E aí você vai poder reconhecer também esse momento, além de tudo que a gente já falou, como o por quê? Porque ele você vai trazer paz, você vai se sentir em paz. É como se fosse assim, nossa, essas coisas que foram ditas, que aconteceu, que eu vi, que eu entendi X, né? Essas coisas elas sanaram necessidades que eu tinha, então agora eu tô em paz. Mesmo que não tivesse a consciência, nem sabia que eu precisava desse abraço, nem sabia que eu precisava saber isso aqui, ouvir isso aqui, né? Então atende à necessidade que precisava e aí então você fica em paz, satisfeito. E esse momento marca o novo começo, o renascimento, a nova vida, um novo começo. Orientação final para Escorpião essa semana. Tem questão em aberto em relação a questões kármicas e é esse tipo de situação que o universo vai conversar com você essa semana. Saiu, acho que foi na leitura de Virgem, que falava sobre... Tem coisa que as tuas experiências te deram uma vantagem que é para você usar. E aí tá me vindo com essas cartas aqui na mesa, a carta de criatividade, né? É algo útil para você criar nesse novo começo, criar um novo começo, criar uma nova vida, né? Esses termos que a gente usa quando a gente está falando de andar uma nova direção, né? Enquanto co-criador, eu estou criando essa próxima fase da minha vida com as minhas ideias, né? Com os meus esforços, minhas escolhas, decisões, é isso. Também tem uma coisa, Escorpião, super literal. Vem uma situação na sua direção que ela pode te provocar. E ela vai te provocar porque ela tem conexão com relações kármicas. Não se perde muito na narrativa, por conta de tudo que a gente já conversou, mas eu acredito também que quando chega nesse ponto aqui já é algo que você pode estar até meio calejado e já também não é uma coisa que prende tão mais, mas não pode subestimar, sabe? E aí tem uma coisa aqui que essa mensagem, ela fala assim, eu quero que essa semana então você esteja de cabeça, ouvido, peito aberto para receber essa consciência. Muitas vezes pode vir em forma de provocação, questionamento sobre você, quem você é, entendeu? Mas receba isso não em subserviência, vou dar outra cara aqui, não, em inteligência. Eu sei que você já sabia, já te esperava. Eu já sabia, eu já te esperava. E eu vou pegar isso aqui e criar alguma coisa para mim, que faça sentido para mim. Colocar a minha voz. Então, o que você vai fazer não é em combate a uma ideia, uma situação ao outro, não. Vai ser a mentalidade de reconhecer aquela situação apenas como uma oportunidade de você se expressar, de você ser ainda mais você. Eu vou compartilhar com você porque eu acho que faz um bom papel em ilustrar o que a gente está conversando. Ontem mesmo eu estava passando na TV o filme do Fred Mercury, eu não tinha visto ainda, mas ontem eu assisti. E o contexto é esse, né? Aqui é o Fred Mercury com aquela roupinha daquele clipe que ele se vestiu de mulher. E aí eles estavam contando o contexto histórico ali daquela fase, né? Que as pessoas estavam questionando demais a sexualidade dele e tudo mais. E estava incomodando não só ele, até porque ele tinha as questões dele ali com a sexualidade dele, mas ele estava incomodando também a banda ali, porque ninguém mais queria falar do trabalho deles, né? Clássico. Então aí, em resposta a isso, as pessoas estavam demandando dele, do tipo, como se ele tivesse obrigação de falar para os outros, né? Qual que é a sexualidade dele e tudo mais. E aí fizeram esse vídeo, a música, eu não lembro se a música é Break Free, mas ele canta isso, né? Eu sei que eu tenho que me libertar, eu sei que eu tenho que me libertar, e aí ele se vestiu de mulher, assim, né?
E aí ficou uma coisa bem caricata, porque ele tá de bigodão, não tirou o bigodão dele e tudo mais, né? Então, assim, ficou bem caricato. Enfim, aqui ele vem representando essa força, essa coragem, né? Então, daí que veio essa inspiração nisso que eu te falei, sabe? É pra você, assim, ó, um 3 de paus. 3 de paus é o receber, né? E saiba que você receber isso também é reflexo da energia que você está movimentando. Um 3 de paus representa isso para mim, né? A gente movimenta energia e aí tem o retorno, né, daquela energia, tipo um bumerangue. Eu vi assim, tipo um bumerangue. Mas pode vir de formas que não necessariamente, com a cobra que aparece aqui na mesa, não necessariamente é fofinho, é objetivamente legal, apoio, suporte, tudo mais. Mas ainda assim, não é sobre, né, como vem. Vem trazendo consciência, iluminando coisas importantes e úteis para você criar. Então, já esteja preparado para receber alguma coisa de formas X que vai ser útil para você criar, para você ser ainda mais você, viver ainda mais a sua vida, alcançar ainda mais os seus sonhos, entendeu? E não ao contrário, não se editar, se mudar para atender a expectativa do outro, alimentar o conforto do outro, tudo mais. Aí a mensagem diz assim que de novo aparece uma pessoa aqui na mesa, tá? Para muitas pessoas, grande chance que alguém que vive a expressão masculina, né? Que se apresenta com a forma masculina, mas não, né? Isso pode mudar aí para algumas pessoas também, mas como apareceu mais de uma vez, tá aí. Então tem pelo menos uma pessoa que vem na sua direção essa semana, grande chance que seja, né, homem. E aí tem essa conversa que diz que vai elevar a consciência em relação à lealdade. Tem aqui como é que se fala? A Pérola do Dragão e os Enamorados. O filme todo do Fred Mercury, ali tô lembrando agora, foi o que mais ficou comigo. Não foi nem essa coisa que eu te falei mais cedo, porque realmente ficou muito literal, ficou desenhado na mesa. Mas especialmente em relação à sexualidade ali, ele era casado com uma mulher, né? Apesar de ser um homem gay, não era um homem bissexual, porque, né, enfim, os parceiros sexuais dele ali eram, na sua maioria, homens, né? Enfim, o cara, né, brigou lá com todo mundo porque não queria que colocasse ele na caixinha da sexualidade. Vou eu agora que ele já foi querer fazer isso? Não, deixa eu sair dessa linha de pensamento. Mas ele tinha ali o que se mostrava pelo menos uma relação muito legal, muito importante com uma mulher, e tem uma cena linda no filme que ele fala que ele é o amor, que ela é o amor da vida dele. Uma das músicas mais lindas do Queen, que é Love of My Life, é para ela, né, que ele fez, mostra ali no filme e tudo mais. E tem uma cena linda que ele fala que ela é o amor da vida dele, porque ele sabe o quanto eles acreditam um no outro, e aquilo é eterno, aquilo é sagrado, é importante, mas nada nem ninguém. E seria dessa forma para sempre. Então, isso é lealdade. E ali não era em subserviência, muito se mostrava ali também que ela não deixou de viver uma vida plena para ela por conta das questões dele, vice-versa, enfim, é complexo, não estou dizendo que ali, né, para exemplo a ser seguido para ninguém, você tem que ser feliz da sua maneira, mas enfim, ficou mais uma vez para ilustrar. Então essa semana vem na sua direção alguma coisa que vem te mostrar e te fazer refletir sobre lealdade. Lealdade em vida romântica, lealdade em família, lealdade com você mesmo. Enfim. E aí essa mensagem, ela reforça que isso vai te dar a paz de seguir em frente ou a paz de buscar certas questões. Buscar certas questões. Primeiro de tudo assim, você vai precisar ser leal a você, vai te dar a oportunidade de ser leal a você. E no passado você pode ter priorizado a sua lealdade a outras pessoas, às necessidades, medos, faltas de outras pessoas. Você vai se ouvir, vai ser leal a você, vai ter a confiança e a paz de fazer por você, buscar o seu. Enfim. Certo, esse é um novo começo.
você tem um presente de um novo começo, a gente sabe o quanto isso é caro, valioso. Então vai, tá bom, Escorpião? Espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com o Sagitário. Oi, Sagitário, bem-vindos. Vamos começar aqui a sua leitura perguntando o que vem na sua direção essa semana. A gente vai usar os oráculos e o tarô para perguntar e você poder começar a semana bem preparado. Já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, curte, comenta, hype esse vídeo. Vamos lá, Sagitário. O que vem na direção de Sagitário essa semana? A palavra mistério aparece nas duas cartas. Acho que essas são as duas únicas cartas desse baralho. Talvez eu esteja errada, mas assim, para te contar que não é não é um baralho que toda carta tem o tema de mistério, sabe? Então tem uma sincronicidade aqui na mesa já. Confie no grande mistério e a vida é um mistério. Então, essa semana de mistérios para Sagitário. O que mais que a gente pode saber? Olha, tá babado. Peraí que agora ficamos curiosos, Sagitário. Temos aqui Pandora. E essa carta que mostra essa coisa de identidade. Então assim, ó, essa semana ela vai revelar a identidade de alguém. Pode ser de alguém fora, né, de você, assim, pode ser a sua. Você, essa semana, tendo uma grandíssima sacada sobre você, teu jeitão, tuas coisas, teus sonhos, teus objetivos, tuas habilidades, enfim. O que mais que a gente pode saber? Essa coisa de Pandora também, tem um elemento na história de Pandora sobre tempo divino, né? Então, assim... tempo divino, plano divino, então agora é a hora, tá? É hora disso se mostrar mesmo. Por quê? Porque não saber, não ter consciência estivesse te atrapalhando, mostra aqui essa figura cortando as próprias asas. E aí, sabendo, as coisas podem mudar, porque você pode ser mais gentil, você pode ser mais gentil com você, amar mais você, aceitar mais você, fazer as coisas de um jeito que ao invés de gerar conflito, bater de frente com algumas questões, na verdade permite uma harmonia maior. Seja lá o que for se mostrar, é aquele tipo de coisa que não dá pra desver depois, não dá pra fingir que não sei, né? Uma vez que uma mente se expande, não volta a ser o que era antes. Então você passa a ter uma atitude diferente perante a vida e fazer as coisas de um jeito diferente. Então a vida, como você conhece, ela muda, né? E a estrela aqui, a estrela fala de cura, né? Batismo também fala sobre caminhos abertos. Então a estrela... Ai, lá veio ele de novo. Eu acabei de falar do Fred Mercury na leitura de Escorpião ali um tempão. Mas era a estrela, né? A estrela é a esperança. A esperança é a consciência de que há mais possibilidades do que aquelas que eu já posso enxergar. E a caixa de Pandora, né? O que tinha ali na caixa de Pandora? Energia caótica. O que ajuda a atravessar a energia caótica? A esperança. A esperança é a consciência das possibilidades além daquelas que eu já posso enxergar. Então essa semana ela é interessante, tá? Ela pode abrir tua cabeça para algumas questões. Se você não é vantajoso para você ficar teimoso, se bem que assim, né? Esse é um tipo de energia e de assunto que é um prato cheio para Sagitário. Sagitário é uma mente curiosa, né? Interessada em informação, em conversa inteligente também, tudo mais, né?
Então, não acho que necessariamente seria uma grande fonte de frustração atravessar isso aqui para você. Mas como tem Pandora na mesa, Pandora vai falar de uma energia de intensidade, você pode sentir as coisas intensamente, ou pode ser aquele tipo de semana que, nossa, parece que, né, tanta coisa. Parece que jogaram um caminhão de informação e aí eu posso me sentir um pouco sobrecarregado e tudo mais, né? Então, assim, essa mensagem, a gente está conversando assim, que é porque não precisa ficar intenso dessa forma, não precisa ser oneroso, dá para ser mais delicioso, porque olha como a gente começou essa conversa, ai, que curiosidade, ai, que agora ficou. Nem tudo que vai aparecer para todo mundo, né, vai ser uma coisa, ai, que delícia saber sobre isso, falar desse assunto, descobrir sobre essa pessoa, com certeza, né? Mas é necessário, vai ser necessário lembrar desse pedaço da mensagem que falava assim, olha, você está atravessando essas conversas e essas revelações justamente para cortar um mal pela raiz, que é você cortando suas asas. Então, essa é a parte que torna as coisas, que legal, que interessante, me interessa, vamos falar sobre isso aí, vamos resolver, entendeu? Quando as coisas ficam melhores para você, mais fáceis para você, aqui com a abelha rainha, isso não só abre caminhos, abre possibilidades, mas também você ganha acesso a novas direções, que é o que essa carta aqui fala. Então, confie nos mistérios da vida. Também tem isso, né? A baleia, a barriga da baleia, ela é um símbolo também para momentos de intensidade. Quando a gente está assistindo um filme assim, parece aquela cena que a gente segura o fôlego assim, meu Deus, e agora? Esse é o momento barriga da baleia. Onde ali na hora a gente não consegue enxergar a saída, mas a saída ela vai aparecer. Ela vai aparecer, entendeu? Então por isso que eu falei, com a barriga da baleia, com a Pandora aqui na mesa e outras questões, tem um elemento de intensidade, tem essa coisa do ápice, o clímax, né? Tem, mas lembra disso que os caminhos se mostram sim, que tem mais vida, né? Depois desses momentos aqui, e que fundamentalmente falando o plot principal ali é esse. Sagitário enxergar o que precisa enxergar para parar de cortar as próprias asas. Certo. Orientação final para Sagitário essa semana. Fogo na mesa. Falei intensidade, repito, mas já se prepare. Vai ser intenso. E pode ser intensidade de preocupação, pode ser intensidade de inspiração, motivação, e pode também. É que eu preciso que você entenda muitas vezes que se é intensidade de motivação, alegria, inspiração, eu não preciso fazer as ressalvas, porque é só você viver feliz pra caramba. Já minha cartomante já falou intensidade, entendi. E aí quando a minha cartomante fala assim sobre as emoções intensas que podem ser mais difíceis de lidar, não é mandatório, né, para todo mundo. Se eu me ver passando desse jeito, eu já recebi o meu acolhimento. Se não, eu deixo minha cartomante acolher quem precisa, né, nesse momento. Tá certo? Aí a próxima, mas a intensidade tá garantido, pronto. Falei. Aí temos a casa 11 e Marte aqui na mesa, né? Eu acho que é interessante que traz esses dois conceitos, né? Cortar as próprias asas e ou lutar pelas pessoas, com casa 11 aqui. Libertação, uma energia muito sagitariana na mesa. E a libertação de Sagitário vem com a libertação de certas ideias, certos jeitos de pensar e estando nas circunstâncias ideais. Não há vergonha, nem problema, nem nada disso quando você pode se ver em circunstâncias melhores e você se permite andar o caminho das circunstâncias melhores. E aí com essa mensagem que fala, já falou sobre você cortando as próprias asas, muitas vezes se atrapalhando, e aí cortando as próprias asas e lutando, né, pelos outros. Tem muito um cheiro de você precisando aprender a escolher suas batalhas e você talvez entendendo mal o seu papel em
algumas questões. E aí essa semana o universo vai revelando algumas coisas que mostram uma outra direção, falando: o Sagitário tem várias formas de cumprir com o teu papel. E não tem problema, tá tudo no momento certo, na hora certa, até porque a mensagem falou que tinha coisa de tempo divino, né? Caminho já era para ter sido assim, nada se joga fora. Mas não se surpreenda se você se vê também vivendo umas situações que dá essa sensação de que, nossa, olha como tá vindo para ilustrar, né? Imagina que um dia você chegou assim na sua casa e tinha uma roupinha assim em cima da cama, um uniforme. Você entendeu aquilo como um uniforme, aí você colocou aquele uniforme e começou a agir como se, né, fosse aquela pessoa. Pessoas que vestem esse tipo de uniforme são assim. E aí, essa semana, alguma coisa acontece que justamente pode até te fazer questionar quem te falou que era um uniforme, para começo de conversa, que era um uniforme disso. E eu fico sentindo essa energia de novo, que ela não precisa ter pesar. Ela vem com uma coisa meio deliciosa, assim, sabe? Por que eu tô sentindo ela assim? Certo. Por quê? Porque pode não ser perfeito muitas vezes, mas é você recebendo ajuda, que é a carta do desamparo, né? E aqui em algum outro momento essa figura também prestes a jogar a toalha e recebendo ajuda, né? Amparando, amparo, recebendo amparo. Então tem alguma coisa aqui que o que torna delicioso muitas vezes é isso, você se sentindo apoiado. E apoiado e incentivado muitas vezes a ocupar esse papel diferente. É um momento de despertar que Sagitário está passando, a integração com um novo jeito de ser. Integração com um novo jeito de ser. Faz sentido com tudo que a gente está conversando, mas fica claro que haverá aí cenas dos próximos capítulos, mas é um presente de recomeço com esse pajem de ouros aqui na mesa. Muito bem, Sagitário. Espero que essa leitura tenha te servido bem. Agora vamos seguir em frente e vamos falar com Capricórnio. Oi, Capricórnio, bem-vindos. Vamos perguntar aqui o que vem na sua direção essa semana. Já curte, comenta, hype esse vídeo e se inscreve se você não é inscrito ainda para marcar uma leitura particular comigo no meu site, link na descrição do vídeo. Vamos lá, Capricórnio. Em relação a essa semana, vai ter um complemento à sua leitura na leitura de Leão, já sei disso. E essa mensagem tá falando assim: essa semana, Capricórnio, você vai receber a ajuda de alguém. E é para você se permitir ser ajudado, aproveite essa ajuda e se coloque no papel não do observador, porque é completamente passivo, mas assim, aprenda por observação, se coloca no papel do passageiro, né? E observa como essa pessoa guia, conduz, conduz um assunto, uma questão. Aí essa mensagem fala que isso vai te remeter a alguma memória, ou questões de infância, né? Ou vai fazer você lembrar de algumas questões, você vai observar e vai conseguir apontar em alguns casos assim algumas questões que você vai poder tomar consciência que são formas de pensar que não são produtivas mais para você quando você se coloca num papel de líder de si mesmo. Essa forma de pensar e de fazer as coisas não é uma boa combinação, porque ela pode ser bastante idealista. É bom, idealista é ótimo, mas você não pode ser ingênuo, né? Então, às vezes, porque prejudica a si mesmo. Então, tudo bem ser idealista, tudo bem ser esperançoso, tudo maravilhoso, tudo ótimo, por várias razões, né? Não é nem só assim, ai, que é aceitável, vamos deixar passar, não é poderosíssimo, mas tem ali a linha tênue. E aí essa mensagem, ela fala que quando se faz isso,
De novo, tem uma grande sabedoria por trás disso. É uma liderança, só que a liderança dessa semana, ela é mais sutil. Porque quando você observa, se coloca no banco do passageiro, né? Testemunha o que está acontecendo, né? Observa para aprender por observação, ou observa antes de se precipitar, pode ser isso também, né? É você agindo com mais experiência do que você já teve antes, mesmo que você esteja se colocando na posição do passageiro, entende? E aí, então, é você escolhendo não perpetuar uma receita que não dá bom resultado quando você faz isso. Derrubei aqui, peraí. Aí, ó, um 9 de ouros que aparece aqui na mesa, 9 de ouros fala de colheita e mostra essa figura fazendo as duas coisas. A colheita da última plantação e já semeando novas sementes. Então, essa transição, eu tô ambos colhendo o resultado daquilo que eu semeei e já consciente, né? Semeando mais consciente do que antes ainda, inclusive, porque aí tem o elemento do tempo, que é aquilo que eu escolher plantar, cultivar, o que eu vou ter para colher, né? Tá, aí o que aconteceu aqui, hein? O que ocorreu? Tá, aí tem um 3 de ouros ali na mesa, que dentro do que a gente já ouviu, e a mensagem já falava de passado, aí esse meu lado aqui me fala do passado, é coisa de colaboração. Quando você sente que você não colaborou muito bem, ou também quando você entendeu que você estava em situações onde não havia colaboração e as coisas começaram a ficar muito pesadas para você, ficar tudo nas suas costas, em outras palavras, né? Tem que tomar cuidado que a gente tem uma tendência muito maior a enxergar essa última do que a primeira. A gente tem que ficar esperto, tem que ficar ligeiro com a gente, porque o ser humano é espertinho. Mas aí a gente se dá tiro no pé, né? Alimentando ali as ilusões. Essa mensagem está dizendo assim, por que a gente está falando dessa forma? Em alguns casos, você foi muito boca de sacola. Você, com a melhor das intenções, você falou mais do que devia. E você falou muito da sua colheita. Para algumas pessoas tem isso. Em outros casos, essa sabedoria maior é entender que quando você permite, observa, você também colabora para ouvir o que você precisa ouvir, entender o que você precisa entender para chegar na realização dos seus sonhos. Você dá espaço, você dá sopro para receber informação, ouvir informação. O que mais que a gente pode saber sobre essa semana para Capricórnio? O maior valor que essa decisão, essa escolha de observar, se colocar no banco do passageiro traz para você é poder ter a perspectiva, o tempo e o espaço para observar e discernir o que é verdadeiro e o que está querendo parecer ser. Agindo como tal, mas não necessariamente sendo. Aqui mostra um camaleão que se camufla, né? Eu sei que a gente fala muito do camaleão, dessa coisa do... Isso que é interessante, né? O camaleão vira esse sinônimo daquilo que pode virar várias coisas. E também tem esse elemento, com certeza, mas o camaleão virar várias coisas é a camuflagem dele, é ele se escondendo, né? Ele se mostrando. Então, tem uma coisa aqui, que esse símbolo já apareceu para mim recentemente, falando muito sobre isso, foi muito engraçado, porque foi muito literal. Tinha uma situação acontecendo e aí a pessoa tava, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, como você... algo de errado não parece certo, enfim, não sei o quê. E aí, de fato, não... estava vendendo uma ideia de si mesmo que não condizia com o que de fato era. Era uma personalidade de vendedor. Sim. Uma personalidade de vendedor dentro de uma loja onde se tem produtos e serviços sendo oferecidos é honesto. É o que tem que ser. Mas a personalidade de vendedor
em situações que não são sobre venda, né? Fica estranho, fica... Então, vira um 7 de espadas, né? Vira uma farsa. Ó, falei de colaboração, que tinha o 3 de ouros ali embaixo. Aí a próxima carta aqui, ó, hora de colaborar. Saiba que tem amor à sua volta. O roxinol aqui, esse roxinol também lembra a história do imperador e roxinol, né? Para reavaliar os termos do acordo, observar o que funciona, o que não funciona, negociar o papel que se ocupa nas coisas, né? Observa. E é para agir como? Agir ouvindo a própria experiência, reconhecendo o que não tá bom, o que não funcionou e colaborar com as coisas dessa forma, expressando para que você possa fazer e ser aquilo que você quer fazer e ser, mas dentro de circunstâncias que sejam numa troca mais justa. Observa. A mensagem fala também que a partir daqui as coisas dependem de como você vai escolher se alinhar, que você vai precisar se ouvir, mas que vem pelo menos uma pessoa na sua direção essa semana que ajuda a movimentar tudo isso aí que a gente está falando, provocar essas observações, essas memórias, essas questões, tá? E vem de uma forma que te surpreende, você não estava esperando, é inusitado, você não estava esperando essa visita, não estava esperando essa pessoa, essa conversa, essa situação aí de acontecer essa semana. E aí eu tenho aqui a matéria-prima. Caramba. Tá. E aí tem essa situação, você veja, muita gente falou sobre a sua liderança, o seu papel, como você colabora, o que é responsabilidade sua de considerar, o que você não vai repetir e tudo mais, né? Mas aí a mensagem fala assim, mas o que vem na direção de Capricórnio essa semana tem a matéria-prima. Matéria-prima é aquela coisa fundamental, essencial, que pode virar várias coisas, né? Então tem uma matéria-prima boa. Temos a Imperatriz, que fala de abundância, energia de Vênus na mesa. Temos o 10 de copas é energia de felicidade, satisfação, né, convivência harmoniosa. E 2 de copas, energia de parceria saudável. Então, assim, sinto que essa mensagem está falando que a matéria-prima, o essencial, tá ali. Mas que tem que ter consciência sobre algumas coisas que a gente conversou, porque isso impacta, sim, em que direção que as histórias vão. Não tem sentença, não tá já só ir, só vai, não, muito pelo contrário, a tua energia, ela tá falando, depende, tem uma matéria-prima, mas a direção, o caminho que vai se andar, a linha do tempo com o qual vai se alinhar, depende das decisões que serão tomadas. Olhei para você de novo aqui, por que você quer me falar disso aqui? Tá. Não é para você preencher as lacunas de nada, por nada nem ninguém. Preencha as lacunas que são obrigação sua de esclarecer, fazer, entendeu? Não faça isso. Não trabalhe mais duro para compreender, para ajudar o outro a ser, se explicar, fazer. Não faça isso. Observe. Nem no amor, nem no trabalho, nem com familiares, nem com amigos. Colaboração também. Precisa que você abra espaço para isso, e isso é uma questão kármica para algumas pessoas com esse 10 de paus aqui na mesa, que inclusive fala dos fardos, né? Enfim, para muitas pessoas essa semana, com discernimento, com uma ajudinha da sua cartomante, você pode evitar que algumas coisas vão numa direção de uma bola de neve aí bem pesada. Já assim, ó, ao invés de querer... Como é que os antigos, né? Mais vale prevenir do que remediar. Pois bem. Muito bem, Capricórnio. Espero que essa leitura tenha te servido bem. Agora vamos seguir em frente e vamos falar com Aquário. Oi, Aquário. Bem-vindos. Vamos começar aqui a sua leitura perguntando o que vem na direção de Aquário essa semana. Já curte, comenta, hype esse vídeo, se inscreve se você não é inscrito ainda e se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo no meu site, pollination.com.br. Vamos lá. O que vem na direção de Aquário essa semana? Bem assim,
de cara, essa é uma ótima semana para você se permitir algum descanso. Descanso, recolhimento, ser ajudado. Olha só essa figura aqui, ó, dando um tempo, relaxamento, sendo paciente. A flor de lótus, ela é um símbolo também de elevar de consciência, com a libélula aqui, né, verdade transcendendo a ilusão. Para muitas pessoas, você precisava ouvir da sua cartomante que você pode estar passando por um despertar espiritual, e despertar espiritual também demanda bastante do nosso corpo, às vezes. Aqui a minha carta não tem jeito, de troca de linhas do tempo. Então, essa semana, consciente de alguma dessas questões que sua cartomante já te falou, não custa nada você se dar um descanso maior, entendeu? Se deixar preencher a bateria, não carregar pesos que sejam bastante opcionais, porque para muitas pessoas, nossa, até ouvi assim, que você pode estar trabalhando em dobro, em termos espirituais, inclusive. Essa carta, ela mostra essa pessoa carregando ali todo esse repertório, né? Minha Casa, Meu Castelo fala de repertório. Mas assim, essa coisa, você tá carregando um peso maior do que você tem consciência que você tá carregando, por isso que você precisa de descanso. E esse peso não precisa ser pejorativo, mas assim, tem muito mais acontecendo do que você está consciente. E para algumas pessoas é uma leitura mais papum de falar: você tá fazendo muita coisa. Você tá fazendo muita coisa e precisa dar uma segurada, porque senão você atrapalha essa questão maior aí do despertar espiritual. Tem um sacerdote aqui na mesa agora e o rei de espadas. Eu vou falar para você que me pareceu uma energia falando assim, é uma ordem. É uma ordem clara. É uma ordem clara, uma ordem espiritual clara. E é uma ordem espiritual que não vem de um universo vaidoso, perverso. Não. Aqui por questões lógicas. Cavaleiro de espadas. Pela verdade, pela lógica do que está se movimentando. É por isso que é uma ordem, né? Não para você se submeter, mas para mostrar a seriedade de que essa é a regra do momento. E aí, essa nossa conversa, ela tem uma característica de preservação, que esse anjo da guarda preservando, né? Cuidando ali. Ó, a lua aparecendo, o sol e o mundo. Eita, ó. Tem mais entre céu e a terra do que explicava a filosofia, Aquário. Essa semana dá uma segurada, uma silenciada, descansa, dorme direito. Qualquer outra coisa que não seja essencial, fundamental essa semana, não é prioridade. Isso também representa um presente de um recomeço, e o imperador Hiroshino aparece aqui. Eu venho falando, acho que acabei de falar dessa história na leitura de Capricórnio, talvez, sim, ó, tava aqui, nesse outro baralho. Você negociar o papel que você ocupa nas coisas, que inclusive muitas vezes envolve não participar de algumas coisas, é fundamental nesse momento. Não é resultado de perda, de menos, de fracasso, não. Inclusive esse 4 de copas que fala, você tem que ter consciência das coisas que você quer fazer porque te trazem prazer, te trazem alegria, você gosta, você quer, te interessa, né? Ainda assim, você vai negociar como aquilo é feito, e aquilo que você não quer fazer, não te interessa e tudo mais, a negociação fica um pouco mais fácil, não ganha um peso maior, né? Fica um pouco menos complicado. Olha os 5 de ouros aparecendo aqui na mesa, falando que não é para você enxergar o copo meio vazio, não, para não se deixar dominar por, como se fala,
O tal do pensamento de escassez que vai fazer a gente enxergar as coisas com medo de falta, né? Para algumas pessoas, não aceite migalhas quando você fica simplesmente ansioso. Essa coisa da negociação é muito importante, porque o seu tempo está caro, a sua energia está cara. A mensagem ela fala que vai ficar muito claro para você. O 2 de espadas muitas vezes é uma carta que fala de confusão, mas aqui ele é alquimizado com a coruja, vem falando de clareza. Vai ficar muito claro para você da importância do trabalho que você está fazendo. Eu falei mais cedo aqui, né? Às vezes você está trabalhando em dobro e nem está sabendo. Mas para muitas pessoas, onde você não estiver sabendo, é um universo que vai deixar muito claro para você, porque você vai ter que, no final das contas, conseguir negociar a seu favor com o seu discernimento, né? Mas aqui, ó, teve no ciclo de leituras passado, eu falei para algum signo aí que estava sem tempo das coisas, porque tinha que capinar o território fértil ali para plantar sementes, ver crescer, né? E aqui literalmente mostra, né? Vai ficar muito claro para Aquário onde que seu esforço vale a pena, é necessário, é fundamental, é o que te interessa, é o que vai te servir de alguma coisa. Vai ficar muito claro. Por isso que, de novo, né? Para que o universo te traz isso? Para te dar poder de negociação. Eu aceito que eu vou atrair. Eu vou atrair e vou aceitar. Eu vou atrair e vou aceitar. Estou sendo puxado na direção de me libertar de algumas ilusões. Ou estou sendo puxado numa direção de me tornar de verdade. Olha, Capricórnio falava, né? Parecer ser, mas não ser de verdade. Agir como tal, mas não ser de verdade. E aqui a mensagem evoluiu na direção de Aquário. Com certeza está conectado com Capricórnio, isso que eu estou dizendo também, né? Falando sobre essa caminhada de sendo puxado na direção de se tornar de verdade, né? E vai ter que ter muita clareza. Tá, vou falar de outra forma. Você não pode controlar o caminho. É uma energia sofisticada. As coisas se encaixam de um jeito que definitivamente não cabe aquele tipo de conversa mais superficial, ilusória, que acontece no espaço de espiritualidade também, de pessoas vilõezinhos e heróizinhos e favoritos e bonzinhos e ruinzinhos, etc, etc, sem complexidade, né? Não dá, não tem condições, não chega, não acessa, não entende, não saca, não tem como. Mas ao mesmo tempo também, tendo dito isso, tem coisas aí, Aquário, que não é só porque as coisas são complexas. Eu vejo aqui como se fala, a planta carnívora, né? Que ela é uma planta que ela emana ali um cheiro, né? Que atrai os insetos. A hora que o inseto chega ali, ela come o inseto. Então ela é uma armadilha, entendeu? Então a mensagem ela fala que você está sendo puxado numa direção e que esse é um momento de despertar espiritual. Nessa caminhada é um universo que vai ajudando, deixando mais claro que é fundamental, fundamental. Por isso que é tão importante nesse momento ter fundamento. Tudo que você vai fazer tem que ter fundamento para você. Sabe quando a gente já usou essa expressão? Mas não tem fundamento, não tem cabimento numa situação. Então tem que ter fundamento, tem que ter cabimento. A gente tem que ter condições também de entender algumas coisas fundamentais em relação à vida, quem a gente é, em relação à espiritualidade, porque nesse caminho aqui, para as coisas se embaralharem, é 2. Então,
Não sei se foi na leitura de Aquário, se foi em outra energia, que já saiu alguma coisa que eu falei que, enfim, é uma energia muito dual, né? E que não adianta também querer ficar avisando demais, porque cada um vai andar à sua maneira, não tem um mapa igualzinho para todo mundo andar. A questão essencial é essa, que você já tem um repertório e que você vá negociar como você lida com as coisas a partir dos fundamentos. E que é isso que vai determinar o caminho que vem pela frente. Então tem uma coisa de virada, tô lembrando que essa conversa já falou que essa semana é uma semana de renascimento, tenho o mago, tenho novamente mais uma carta que me fala sobre despertar de consciência aparecendo aqui na mesa, um as de ouros, de forma muito literal, no plano da materialidade, você sendo o mago, tem que saber navegar. Quanto mais você escolhe navegar em luz, verdade, clareza, mais chances de você se alinhar com caminhos, pessoas, situações que de fato se desenrolam numa direção que te agrada, que te faz sentir bem, que é próspero para você, a partir de cortina de fumaça, muita vaidade, muito ego, etc. É só uma questão de tempo até vendo que aquelas questões são armadilhas, eram armadilhas, enfim. Mas até a coisa da armadilha aqui é o seguinte: é complexo, não tem 100% bonzinho, 100% ruinzinho, tem alguma coisa que se ganha, que se tira, né, que se ganha daquilo ali, que se tira também. Essa carta ela apareceu para alguma outra leitura aqui que eu não me lembro mais. Se você lembrar, escreve aí nos comentários se você chegou a assistir a outra leitura nesse vídeo que tinha essa carta dessa figura que eu falei de identidade, revelar a identidade, né? E se conhecer melhor, entender melhor quem você é e tudo mais. Se você chegou a assistir, coloca aí nos comentários pra gente. Fala a carta da pessoa na leitura de Aquário saiu naquele vídeo de tal. Muito obrigada. Então, assim, o que é a questão fundamental aqui também? Primeiro que você tem que encher o seu tanque para andar um caminho. Isso é fundamental. De tanque vazio, você não vai para lugar nenhum. Começo da conversa essa semana, descanse. Encha o seu tanque. Porque, inclusive, é onde você se permite elevar consciência, passar pelo processo mais yin, né, desse elevar de consciência, dessa integração e tudo mais. A outra coisa, também ficou ouvindo assim, essa semana, quando você faz isso, você se permite, você aceita receber o repertório, a informação, você faz o download daquilo que vai te ajudar a ter discernimento na hora de escolher com que linha do tempo você vai se alinhar daqui para frente. E não a partir de medo, culpa, vergonha, dúvida, insegurança, a ilusão de pertencimento, a ilusão da escassez, as ansiedades, e o outro, e isso e aquilo, e os 5 de ouros, não. Vem de outro jeito de pensar, outra mentalidade. E aí você consegue ou evitar as armadilhas, ou atravessar, passar pelas armadilhas, tirando bom proveito daquela situação, né? Tá, orientação final para Aquário. Em outras palavras, né, Aquário, vale a pena dar uma segurada aí essa semana. A bênção de mudança. Tem um ponto final, tem coisas ganhando um ponto final para abrir espaço para algo novo nascer. Essa é a grande bênção para Aquário. Então, se permite fazer teus downloads aí essa semana. Espero que essa leitura tenha te servido bem. Para marcar uma leitura particular comigo no meu site, pollination.com.br, link na descrição do vídeo. Vamos seguir em frente agora e vamos falar com peixes. Oi, peixes, bem-vindos. Vamos começar aqui essa leitura perguntando o que vem na sua direção essa semana. A gente vai usar aqui os oráculos e o tarô para canalizar uma mensagem para te ajudar a começar a semana aí bem preparado. Se inscreve se você não é inscrito ainda. Curte, comenta, hype esse vídeo. O que vem na direção de peixes essa semana? Alguma coisa será exposta ou virá à tona
e isso vai ser razão para celebrar para você. Ou para celebrar, ou vai te deixar contente, ou vai te fazer rir. Me veio também essa coisa do também pode ser. Então, alguma coisa virá à tona e surtirá esse efeito. Esse efeito que também vai fazer você querer seguir em frente, vai querer fazer você apostar nessa nova fase, num novo começo. Tá me vindo aquela história, aquelas histórias, tem mais de uma, né? Aquelas histórias, aquelas imagens das pessoas que elas estão chegando assim, perto da linha de chegada, e elas já cansadas também, né? Elas começam a meio que diminuir o ritmo, e já celebrar, e aí vem outra atrás assim, e passa na frente e ganha. Então essa mensagem tá falando assim, de forma bem humorada: peixes, não é hora de comemorar ainda, porque ainda não ganhou. Você pode ter a atitude de quem já se reconhece ganhando, isso é bom porque te deixa mais focado, né, deixa as pessoas mais focadas, deixa as pessoas mais capazes de agir com mais clareza, porque tira a coisa do medo, insegurança, culpa, vergonha, né, pressa sobre as coisas. Então tem uma tendência maior a fazer escolhas mais sensatas. Mas tem uma coisa muito importante aqui. Não tem nada sentenciado. Tem o 6 de paus, que é uma carta de vitória em reverso, e como se fala, essa carta que ela diz que não tem nada sentenciado, as coisas estão no ar. E aí, teve uma leitura aqui que eu falei de peixes e veio justamente a carta que fala, né? Vai assistir peixes. Eu lembro que eu falei isso, vai assistir peixes. E é uma leitura que está dizendo que você está sendo puxado numa direção, ajudado a movimentar numa direção do novo. E essa carta ela fala a mesma coisa, as duas, né? Com o louco e o flautista, que é aquele flautista mágico, né? Que vai com a flauta, assim, atraindo numa direção. Então, não lembro em que signo que isso saiu, mas já apareceu aqui nessa leitura. Então, tá bem presente nessa semana de alguma forma. Então, olha, essa semana para peixes, alguma coisa vem à tona. Quando isso acontece, tem algum estopim, surte um efeito em você que te faz querer aceitar uma nova direção, uma nova fase. Tem um elemento na história que é esse. Não tá ganho. Não está ganho. Pode ser sobre você, como a gente falou, da coisa não comemorar antes da hora. Não mudar o ritmo, não mudar a visão, não relaxar, né? Antes de fato cruzar a linha de chegada. Às vezes, para algumas pessoas, tem isso também. Vai trazer à tona e vai expor que não é verdade, que tem uma situação ali que você já tá perdendo, já saiu perdendo, já não, porque não é verdade que tá ganho. As coisas estão no ar, indefinidas ainda. Enfim, essa mensagem ela fala que não é nem sobre, o foco não é nem esse, quem tá ganhando, quem tá perdendo, quem vai ganhar, quem vai perder, não é isso. O foco é o movimento. Tudo isso é para puxar, movimentar, incentivar você na direção de permitir uma nova fase. E vai precisar do seu livre-arbítrio. Eu aceito, eu permito, eu agradeço, eu colaboro. Precisa da sua autorização, do seu livre-arbítrio, da sua colaboração. Por isso que tem o plot da história e tem a real razão para isso te provocar agora, essa situação acontecer aí essa semana. Você vai cortar o mal pela raiz com alguém aí. Você vai cortar o mal pela raiz com alguém, com certeza. E reconhecendo que nem é obrigação minha o 8 de copas, né? Não é peso meu para carregar, não é nem problema meu, não é fardo meu, não é problema meu.
Então, para algumas pessoas é isso, né? Soltar a mão ou se desvencilhar de algumas histórias aí que, enfim, vou seguir meu rumo, mas também às vezes é isso, sabe? Algumas coisas que tivessem parecendo tão difíceis, que isso também muda, pode ficar mais leve, e aí tira um pouco da insegurança, do pensamento de impossibilidade de algumas direções, e aí você só se permite ir em novas direções. Eu sei que eu dei alguns exemplos, né? É porque, de novo, a gente está lendo aqui o fundamental. E como as histórias elas acontecem, as pecinhas podem se encaixar diferente. Encaixou a pecinha diferente, é um destino diferente. Ou é uma jornada diferente. Então é por isso. Orientação final para peixes essa semana. Opa, esse aqui também quer conversar. Tá, tem pelo menos uma pessoa tá. Tem duas pessoas. E aí vamos ver quem que vai ser quem aí, você vai ver vivendo. Mas tem pelo menos uma pessoa que é instrumento divino, que cumpre com o papel de ajudar a cortar um mal pela raiz. Ajuda a cortar um mal pela raiz. E tem outra pessoa, e tem grandes chances disso ser um homem, mas não precisa ser um homem exclusivamente para todo mundo. Mas para a maioria é. Para outras pessoas, uma mulher. Uma mulher que, de forma misteriosa, ou na sincronicidade, não é óbvio, mas ela acaba sendo assim um incentivo, um fio condutor, pode acabar te seduzindo na direção de um novo começo, de alguma forma, sabe? Então, pelo menos um homem, instrumento divino, que cumpre com esse papel de cortar o mal pela raiz, e uma mulher que cumpre com o papel de ser como se fosse esse flautista mágico, que, de propósito ou não, inspira, seduz, ou sem querer querendo, faz as coisas de um jeito que começa a movimentar uma situação ou uma energia, e a hora que você vai ver, tuf, desembocou ali num novo começo, uma nova fase. Por que isso vem através dessas pessoas? Essas pessoas elas vão te provocar de se expressar, se posicionar, escolher, aceitar, permitir, colaborar. Então, as pessoas, eles são provocadores, são catalisadores de mudança, enquanto você precisa ser, né? Cadê o mago que estava aqui na mesa, em algum lugar? Acho que apareceu em algum momento, mas é aqui, ó. Enquanto é você que vai ser, né, o mestre da própria sorte, né, líder do próprio destino, mas as pessoas elas estão cumprindo com o seu papel para ajudar com a movimentação daquilo que se encerra, corta o mal pela raiz, daquilo que você aceita e vê. Vamos ver nesse comecinho de novo começo. Tá? Muito bem, peixes, espero que essa leitura tenha te servido bem. Para marcar uma leitura particular comigo é no meu site, pollination.com.br, link na descrição do vídeo. Beijo, boa sorte, até a próxima. Vamos falar com Áries agora. Oi, Áries, bem-vindos. Vamos perguntar aqui o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que curte, comenta, hype esse vídeo, tá? Se inscreve se você não é inscrito ainda. E vamos usar aqui os oráculos do tarô para perguntar o que vem na sua direção para você já começar a semana preparado. Áries. A tua leitura ela fala muito sobre você enxergar além dessa semana e do imediato, e a sua relação com o tempo, temperança, paciência, né? E aí, olhando para frente, as cartas que aparecem aqui falam sobre o seu discernimento, de certa forma, estabelecer limites saudáveis enquanto você sabe que você está trabalhando aí em dar forma à sua vida, ao seu sonho, aos seus objetivos, enquanto você pacientemente faz isso, mas aí isso vai envolver como é que é? Uma disciplina, né, de saber estabelecer limites saudáveis. A mensagem fala assim, que você está num período que você está muito no seu mundinho, está muito na sua frequência, isso é ótimo, porque isso é você sendo ajudado a se alinhar com uma linha do tempo diferente.
Então essa carta ela fala muito de um apoio invisível, um apoio anônimo, e aí essa figura que está prestes a escolher um desses portais aqui, a hora que ela cruza o portal, ela se alinha com uma nova realidade. Então você pode se ver mais introspectivo, essa semana assim, você mais focado nas tuas coisinhas e tudo mais, faz parte. Olha o 9 de ouros aparecendo aqui, né? Mais independente, mais assim, querendo ficar na sua. Mas assim, não é em solidão, também curtindo muito, enxergando o valor da sua paz, do seu conforto, aproveitando o que o seu trabalho te proporciona, o seu trabalho que te faz ganhar dinheiro, o seu trabalho de autoconhecimento, seu trabalho espiritual, seja lá o que for, aquilo no qual a gente trabalha, que a gente cultiva, dá frutos. Então, aproveitando, colhendo os frutos, né, dessas consciências, desses esforços aí. Então, essa mensagem está dizendo assim, Áries, essa semana, aproveite, está numa situação favorável para você, de alguma forma vantajosa para você. Eu fico sentindo assim, é gostoso se sentir nessa posição, onde eu posso ter mais conforto, mais oportunidade, mais paz, mais capacidade para fazer algumas coisas. Eu estava me percebendo numa situação que eu consegui fazer um negócio lá, e eu me peguei assim, falando, nossa, que fiquei contente em poder conseguir fazer esse negócio que eu fiz aqui, que me ajudou bastante, e que legal poder ter a capacidade, porque eu sei que foi uma coisa ali que envolveu, né, atravessar alguns desafios, então eu agradeci, né, por poder conseguir ser capaz de fazer aquilo. Então tem isso, por isso que eu tô contando para você, porque assim, às vezes a gente olha só quando fala de colheita, ai, caiu dinheiro na conta, não, mas às vezes assim, a gente trabalha na nossa vida na gente mesmo, e a gente conquista coisas que nem preço tem, né? E aí não pode ignorar essas também, né? Então essa semana, seja paciente, temperança, é o tempo que leva para encontrar a medida certa, né? Aproveite poder estar nessa posição, estabeleça mesmo os limites saudáveis, né? Saiba o poder do não, saiba o poder do sim também, estabelecer limites saudáveis é se permitir expandir, né? E com a temperança também tem isso, né? Você pode se ver exagerando a mão um pouquinho aqui, um pouquinho ali, seja paciente com você, porque você pode estar também recalibrando ou calibrando, né, uma nova capacidade, uma nova habilidade, né? E eu digo assim porque tem essa coisa do novo, né? Do novo, do que vem pela frente, foi o tema central inicial aqui nesse vídeo e apareceu aqui para você também com essa carta das linhas do tempo, os portais, né? Tá? Aí essa mensagem diz assim que também o quê? Tem um complemento à sua leitura na leitura de Capricórnio, com certeza, mais de uma vez apareceu aqui na mesa. E que esse período aqui tem as dores e as delícias de ser Áries nesse momento. Então, assim, não tem perfeição. Tem essa coisa de ser uma ótima posição? Tem, mas tem também as dores e as delícias de ser Áries. Provavelmente você está integrando coisas importantes sobre sua sombra também, porque são úteis na construção do que vem pela frente. Então, assim, você tem que estar em muita admiração com você, muito respeito pelo seu tempo, como a gente viu ali em 9 de ouros, né? E também muito alto amor, muita autocompaixão, muita autogentileza com os enamorados que aparecem aqui na mesa, porque não é só porque é tão legal assim que você atravessa essa energia como se nada. Não, muito pelo contrário, pode ser um período de altos e baixos aqui para você também. E aí essa mensagem diz assim, que esse tempo que essa energia pede é que com o tempo vai ficando cada vez mais claro o que você quer e vai ficando cada vez mais claro que tem uma fase se encerrando com 10 de espadas e que algumas coisas que estivessem no lugar de dúvida, 2 de espadas, dúvida, confusão, incerteza, 2 de espadas do lado da carta do diabo,
vão deixar de ficar nesse lugar, vai se libertar da caverna, né? Que sempre me lembra a caverna de Platão. Eu enxergo luz, verdade, clareza, e não estou mais sob o domínio de uma ilusão, né? E aí, então, com o 7 de paus que aparece aqui na mesa, tá dizendo assim que muito desse teu processo, ele te ajuda a fortalecer as tuas convicções, e você com as tuas convicções fortalecidas, você vai se ver mais motivado e você vai conseguir, de fato, lutar para dar forma aos teus sonhos, a essa nova fase que você já tem acesso. Mas uma coisa é ganhar acesso, outra coisa é andar o caminho e fazer acontecer. Então, o acesso já foi dado, já foi ganhado, né? Conquistado. E agora você está se preparando e se calibrando para andar, para fazer, para botar a mão na massa, dar forma. E normal, vai ter dúvidas, vai despertar medo, vai despertar suas sombras todas. Vai despertar. Temperança, o tempo que leva para encontrar a medida certa. Não é para limpar, não é para iluminar, não é para jogar debaixo do tapete, não é para demonizar. É útil, é para equilibrar, integrar, alquimizado. Especialmente quando a gente está falando de ilusão, aqui o mestre das ilusões, né? Essa coisa da ilusão é interessante, tá? É uma energia que, como qualquer outra, em harmonia é maravilhoso, em desarmonia é péssimo. Tirando a confusão, tirando a dúvida, tem coisas muito úteis para materializar o que você quer, que você vai ser capaz de fazer, vai ser capaz de entender. Mas tem que tirar a dúvida, a confusão, porque senão é como se fosse assim: você tem uma ferramenta, você tem um conhecimento, você tem uma habilidade, mas você está dominado por medo, culpa, vergonha, dúvida, insegurança. E quando a gente está dominado por essas coisas, eu posso inconscientemente começar a pensar de um jeito e aceitar e buscar a farsa, a mentira, a ilusão, né? Mas essa mesma energia de ilusão, o mestre das ilusões, eu sei que eu já falei, mas falou de novo, você viu? Ela também é positiva porque ela fala sobre a gente conseguir vislumbrar as coisas, né? E já estar na frequência daquilo que ainda não se materializou. Mas eu me mantenho, eu consigo vislumbrar, eu consigo sentir, então eu consigo chegar lá, né? Porque eu me mantenho nessa frequência. E aí, o exercício da ilusão em equilíbrio, em harmonia, ele pode ser esse fio condutor, mas é um fio condutor que não é para os fracos, entendeu? Porque senão também é isso. Ele pode também conduzir numa direção que é uma farsa, que é uma mentira, que é uma ilusão, que mais atrapalha do que ajuda. Você veja, a conversa, o que muda a característica do fio condutor e a direção que ele leva não é o fio em si, nem o que tem do lado de lá, o que tem no mundo. É quem está com o fio condutor, né? É você. Interessante. As pessoas podem falar, as pessoas podem fazer. Quem vai ter um discernimento ou não, como vai perceber ou não, o que vai fazer ou não, é isso o que faz a diferença. Então, em outras palavras, Áries, tem uma característica da energia ariana, a afirmação de Áries, eu sou, né? Que em desarmonia, em desequilíbrio, as pessoas falam que é muito egoísta, não sei o que, e pode, a gente tem que tomar cuidado também para não ficar muito egocêntrico e tudo mais. Só que em harmonia, também é essa coisa do eu. O que mais importa é o que me ajuda, o que faz sentido para mim. Então, você também já tem na sua essência características que se você for prestar atenção, se a gente for ver, é o ingrediente maravilhoso para poder usar essa ferramenta da ilusão, do mestre das ilusões, né? Porque uma coisa pode equilibrar a outra, e aí ao invés de
esse fio condutor me levar na direção de limitação, de problema, de pegadinha, de parecer uma coisa, mas é outra e etc. Mas o tempo todo eu não estava nem fazendo porque fulano, cicrano, beltrano falou e eu achava que o mundo isso e aquilo. Não, eu estava fazendo porque eu estava me ouvindo. Eu estava me ouvindo, eu estava levando em consideração a minha opinião, eu estava levando em consideração como aquela situação estava me fazendo sentir. Então, sabe, essas coisas se equilibram. Aí essa mensagem tem uma lua aqui na mesa, a lua falando dos mistérios, né? E aqui uma garantia. Então, assim, tem coisas que você não vai conseguir. Ninguém vai conseguir mapear 100% tudo, inclusive nesse tipo de energia tão sofisticada, pode ser um grandíssimo tiro no pé, que ao invés de ajudar, atrapalha, porque limita a forma de pensar numa direção que cria um bloqueio, ao invés de ajudar a andar o caminho, reduz a uma coisinha que é um pedacinho fora de contexto e a pessoa fica andando em círculos ali numa crença limitante. A nossa percepção informa a nossa realidade. Então tem certas coisas que elas não são estrutura, elas são aprisionamento. Tenha o discernimento de saber a diferença, né? Em toda forma, Áries, esse é um novo dia, uma nova fase. Olha esse louco aqui tão em paz, de olhos fechados, presente, calmo, se ouvindo. A tua opinião, a sua intuição é a coisa mais importante, mais segura para você agora também. Se você percebe os teus pensamentos muito dominados por culpa, vergonha, medo, insegurança, óbvio que não, né? Óbvio que não. Então você tem que primeiro focar, antes de buscar a opinião de alguém, a receita de alguém, você tem que buscar limpar o seu poço, para você poder se ouvir. Entendeu? Então essa semana, paciência, temperança, consciência, limpa teu poço, né? Quando você tá percebendo que tá muito ansioso, muito dominado aí na cabeça. Olha que interessante. Aqui justamente, né? Olha lá, ó. Dominando o dragão. O fundamental, o fundamento. Tem que começar daí, o poder é mental, todo o resto é um desdobramento. Não adianta eu ir lá pesquisar, saber, aí alguém me falou que tem isso, que tem aquilo, mas aí eu trouxe isso e aquilo para um entendimento das coisas que falta, o fundamento. É uma receita que tem chance de muito problema. Então, enfim. Por que a gente estava indo nessa direção com Áries para essa semana, no final das contas? A gente já entendeu que o Áries tem que ser super criterioso com o seu tempo, com a sua energia, tem que ser paciente, tem que saber que é muito importante você fazer escolhas conscientes nesse momento, porque é uma energia de alinhamento com caminhos. Então você vai querer colaborar para se ver alinhado com os caminhos mais alinhados para você, mais saudáveis, mais sustentáveis, mais prósperos, né? Então, assim, a caminhada consciente, colaborativa com a vida, né? Não tá aí à mercê da vontade do outro. E a gente encerra esse vídeo com a carta que iniciou também aqui a nossa conversa, em outro baralho, mas é o mesmo arcano maior, que é o arcano maior de renascimento, transformação. Outro ingrediente, Áries, que você tem que é maravilhoso, além dessa coisa de individualizar bastante as coisas, né? É a sua coragem, ser destemido.
De novo, em desarmonia, desequilíbrio é péssimo. Tem lá, eu falei isso mais cedo, a sabedoria popular, né? O céu está cheio de corajosos, né? Quando as pessoas são inconsequentes, né? Ou elas estão muito vaidosas, querendo se provar demais. Mas não é isso, não. Você veja, né? Esse renascimento, ele requer coragem. Então, por isso que essa tua mensagem está dizendo, o que vem na direção essa semana? É um universo que está te ajudando a temperar, para que nada seja em excesso. É a sua ajuda, porque vai ser necessário essas características, pelo menos essas características suas, para, de fato, mão na massa, construir, dar forma na materialidade de coisas aí na sua vida, na sua jornada de trabalho, de relacionamento para cada um, né? Na direção que cabe aí para si. Essa mensagem fala que esse é um período intenso, intensivão, assim, com 8 de paus, e que o movimento é relativamente rápido, mas que se atravessa, então, com intensidade as suas sombras também, tá? Na direção do Sol. Sol, novo dia, cheio de potencial, renovação, sucesso. Inclusive se vê atravessando aí esses medos, culpas, vergonhas, defeitos, o seu lado mais trevosão e não sei o que, né? Seus traços de vilania, né? E tudo mais, atravessá-los para reconhecê-los e aí transmutá-los, e aí trazê-los para a medida certa. É necessário também. É necessário também. Eu vou falar com todas as palavras. Tem muitas pessoas que elas estão se fazendo de boazinhas e só o que elas estão fazendo é se alinhando justamente com o caminho do capiroto. Entendeu? Eu achei maravilhoso como saiu. Obrigada. Ares, espero que essa leitura tenha te servido bem. Beijo, boa sorte, boa semana e até a próxima.